pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Para você que chega agora, você que já estava aqui na webradiovagalume.com ouvindo o Mundo Incrível com o nosso querido Antônio Pereira, fique à vontade, tá no ar mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, mais uma oportunidade da gente caminhar nessas próximas 2 horas, trocando ideias, nos compartilhando, dizendo o que nós vemos nas frestas à nossa volta, que estão abertas para o mundo que reflete em nós e ao mesmo tempo nós que refletimos o mundo, gerando uma troca. Afinal de contas, o que é o mundo pro lado de fora e o que é o mundo pro lado de dentro? Onde é que os dois se encontram? Onde é que os dois se misturam? Onde é que um reflete no outro? Tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra gente pensar nessa caminhada que começa agora e é claro que, como sempre, eu conto com a sua participação pelo WhatsApp, pelo e-mail. Daqui a pouco também eu vou começar uma transmissão ao vivo pelo Facebook e nessa transmissão, ali no meu perfil, Flávio F. Siqueira, eu vou falar e depois ler um texto relacionado à fé. Eu sei que esse é um assunto assim amplo, eu sei que as pessoas têm olhares diferentes em relação ao significado, às vezes essas questões chegam até mim, afinal de contas, o que é fé? Você me parece um cara meio cético, meio fora disso. O que é ter fé? Você tem fé? Você não tem fé? Enfim, o que eu faço para ter ou não ter? É bom ter ou deixar de ter? Eu quero falar sobre isso em instantes nessa transmissão que vai se iniciar no Facebook, então já introduzo o assunto no vídeo para quem está ali no perfil acompanhando e na sequência eu retomo e continuo o assunto aqui para todos nós que de repente você que não poderá entrar no vídeo, mas continuará na rádio e nós vamos seguir falando sobre isso na primeira reflexão, entre tantas que virão aqui no Mensagens. As reflexões também que vêm de você. O nosso e-mail é contato@webradiovagalume.com e o nosso WhatsApp é o 51992461960. Participe, o Mensagens que Chegam pela Manhã já está no ar. Eu já estou ao vivo no Facebook, na transmissão que está acontecendo agora no meu perfil, Flávio F. Siqueira. Você pode acessar também, acompanhar aqui o visual, né, tudo que está acontecendo nos bastidores, enquanto você ouve simultaneamente na programação da webradiovagalume.com, que a partir de semana que vem será radioinverso.com. Eu me propus falar sobre fé. Eu falei na abertura do programa e propus aqui no vídeo o tema, o que é fé? Eu estava introduzindo aqui no vídeo, e eu parto desse ponto para que a gente siga nessa reflexão, sobre o slogan da rádio, que começou lá no blog, e ainda né? Vou mexer nele também, e aqui na rádio, comunicação, espiritualidade de gente. Quando eu vejo esse slogan, eu vejo o meu caminho. Isso não foi pensado, né? Quem estava me acompanhando essa semana na rádio, provavelmente se lembra, de enquanto eu comentava isso, eu de repente me liguei desse caminho, disso que está impresso ali no slogan. Eu, quando comecei esse trabalho nos vídeos, tal, eu me proponho a falar mais sobre comunicação, a minha área. Eu tenho alguns vídeos no meu canal no YouTube, eu escrevia para um portal de rádio, tal. A minha proposta era essa: vamos melhorar a comunicação, o rádio, o que está faltando, para que caminho a gente vai e tal. Tudo que eu sempre fiz, sempre tinha um ponto existencial, um ponto humano. Eu nunca consegui me desconectar disso, porque isso me caracteriza. Mas era voltado para esse tema, né? E especificamente para as pessoas que se interessavam por isso. Depois, já em meados de 2008, indo adiante, o meu caminho se direcionou mais para uma questão ligada ao que chamamos de espiritualidade. Ainda que eu nunca tenha tido uma religião, né? E nunca tenha me proposto a falar sobre religião. Mas a espiritualidade sempre estava voltando, a palavrinha, o tema, a proposta no que eu fazia. E faço ainda. Eu não abri mão disso. O que eu tenho cada vez mais me afastado e me incomodado, já me incomodava no slogan, é o termo espiritualidade, que hoje está virando outra coisa. Se eu coloco no Google, por exemplo, espiritualidade, eu vou ver tanta coisa que não tem nada a ver comigo. Né? Cursos de desenvolvimento e não sei o quê, e seitas e igrejas e não sei o quê, não é isso. Eu me lembro uma vez, logo quando eu cheguei em Porto Alegre, a primeira vez, isso em 2008, porque eu vim para cá 2 vezes, né? 2008 a 2009 e pouco, aí fui para Brasília em 2012, se não me engano. Desde 2012 estou de volta em Porto Alegre. Mas enfim, eu me lembro que naquele momento algumas pessoas que acompanhavam um pouco a distância do meu trabalho souberam que eu estava aqui e me chamaram para participar de um grupo deles, na casa de uma dessas pessoas.
que é um grupo com um olhar, uma aproximação, um entendimento mais religioso, especificamente mais cristão da vida. E eu me lembro que enquanto eu conversava com eles, eles perguntavam, mas vem cá, que é uma pergunta recorrente, né? Mas o que é tu? O que você quer falar? Você é um cara que está pregando cristiano? Eu falei, não estou pregando nada, eu só estou me colocando. Eu não sei onde encaixar isso, mas definitivamente não me encaixe nessa expectativa, nisso que vocês querem e tal. E eu me lembro que as pessoas ficaram muito, eu não sei se a palavra é inquietas, talvez seja, comigo. Tanto é que logo na sequência, parte dessas pessoas me bloquearam no Facebook. Algumas foram mais diretas, me cobrando determinado posicionamento, tal, que eu jamais me comprometi. Eu sempre fiz questão de me movimentar em liberdade. E aí depois, o gente, né, desse slogan, Comunicação e Espiritualidade, gente, talvez tenha mais a ver com esse momento que a rádio está vivendo, que eu estou vivendo, que é simplesmente me preocupar em falar com gente. Causas humanas, o nosso pensamento, as nossas contradições, as nossas ambivalências, o nosso jeito de ver a vida, que está em movimento, reconhecer isso, que somos fragmentados, enfim. Gente, talvez esse seja o comprometimento mais adequado. Dentro disso cabe a questão fé. O que é, afinal de contas, fé? Recentemente, eu republiquei um pedacinho de um texto meu. Eu não me lembro de qual livro é, um dos meus livros, enfim, mas que está dizendo o seguinte: muito mais do que crença em absolutos, em símbolos, em Deus, nos anjos, nos santos, em quem quer que seja, né? Em algo que eu possa apontar e dizer, tenho fé nisso ou naquilo. Na minha opinião, fé é algo que transcende. É isso. Na realidade, na minha opinião, fé, sobretudo, é um jeito de ver a vida. É um olhar que se projeta não em uma pessoa, não em um símbolo, não em uma religião. Na minha opinião, fé se projeta nos humanos, na causa humana. Eu posso acreditar em símbolos, eu posso chegar aqui com você e dizer o seguinte: olha, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus, eu acredito no santo, na Nossa Senhora Aparecida, eu acredito no Chico Xavier, eu acredito em qualquer coisa, em Buda. No entanto, né, se o meu olhar e se a minha fé estiver desvinculada dos movimentos e das causas humanas, tentando entender que dentro de cada um de nós habita um universo e que Deus nos habita, tanto faz que tipo de símbolo eu confesso ou deixo de confessar. Por isso, para mim, nunca fez diferença se o fulano diz, eu sou cristão, eu sou teísta, eu sou ateu. As confissões, sinceramente, para mim, tem muito mais a ver com identificações ou falta de identificações culturais do que necessariamente com movimentos interiores que se conectam com o que de fato faz sentido, que são os nossos vínculos, que são os nossos movimentos na Terra, que são significados que a gente projeta nas nossas escolhas e no nosso dia a dia. Se você tem uma fé ocidental ou uma fé oriental, se você chama a tua fé de fé ou não chama a tua fé de fé, sinceramente, isso pode ser bom ou pode ser negativo para isso ou para aquele grupo que se identificará mais contigo. Isso pode se encaixar nesse ou naquele debate, quando você dirá, a minha lógica teológica tem a ver com isso. Portanto, eu faço essa confissão, eu acredito nesse livro, para mim aquilo faz sentido, mas vai ficar nisso. O que isso importa? Para o que realmente faz sentido? Para o que realmente eu posso fazer como ser humano para tornar o mundo e a vida das pessoas que estão no mundo melhor? Que diferença faz se você é dessa religião e agora não é mais? Se você crê em determinados símbolos e não crê mais? Aliás, que diferença faz se você diz eu creio em Deus? Ou diz eu não creio em Deus? Entre o Stephen Hawking, não, o Richard Dawkins, que é um conhecido ateu, né? E o Joseph Ratzinger, o ex-papa, ou o atual papa emérito, Bento XVI, duas confissões polarizadas, né? Que diferença faz? Sinceramente, que diferença faz? Um sabe de teologia, o outro usa argumentos
lógicos para tentar demover das pessoas a crença em Deus. Para mim fica uma briga vazia. Não leva a lugar nenhum. Não que o Bento XVI esteja brigando com o Richard Dawkins, eu estou usando exemplos, né? De qualquer maneira, enquanto para nós fé for uma projeção em instituições, em teologias, em crenças específicas, em símbolos, em ideias, em debates, nos manteremos na superfície de algo que é muito mais abrangente e que é muito mais profundo e que talvez não se enquadre no nome fé. Como eu falava há pouco, do nome espiritualidade, né? E o próprio nome Deus. E tudo que é absoluto, ontem eu falava amor, aquilo que a gente não sabe definir na amplitude, aquilo que a gente não conhece na plenitude, né? E fica tentando saber ou discutir ou convencer quem sabe mais, quando na realidade só se reconhece no caminho. Ontem eu publiquei, ontem à noite, no Facebook, depois você dá uma olhada, uma foto de uma mega mariposa que pousou na janela aqui do estúdio. Eu estava aqui à noite, estava fazendo umas edições para o programa que entrou no ar, né? O programa que foi ao ar essa semana e que entrou no ar no YouTube. Tava só o vidro assim da janela e quando eu olhei eu vi uma mega mariposa. Depois você vê a foto. Teve gente que pensou que é montagem e tal. Eu nunca tinha visto nada igual. Aí eu tirei foto, postei e deixei. Fiquei olhando ela de vez em quando eu olhava. Uma hora ela saiu. Saiu e aí dava voltas e voltava. Dava voltas e voltava. Ela estava tentando nitidamente entrar. Depois ela se aquietou, foi pro cantinho da parede e ficou lá. 2 horas depois, 1h30 depois, eu já tinha ido deitar. E aí eu acordei com uma ventania louca, semelhante a uma que houve no início do ano aqui em Porto Alegre, que destruiu tudo, que arrancou telhas, que foi uma loucura. Foi um furacão praticamente que passou pela cidade. Mas essa durou, não chegava tanto, né? Apesar de ser semelhante, mas não foi, felizmente não foi de tanta intensidade. E durou bem pouco, assim, durou uns 5 minutos talvez. Bom, depois que eu vi essa ventania, eu levantei para olhar a ventania e tal. Aí eu me lembrei da mariposa, né? Da inusitada mariposa e da tentativa dela de entrar. E fiquei pensando, provavelmente nessa mariposa já havia a percepção de que alguma coisa estava acontecendo. Provavelmente ela já sentiu uma alteração, a ventania que viria, e obviamente que a destruiria. Então, para tentar se proteger, como instinto de preservação, ela estava tentando encontrar um abrigo, e nesse caso foi a janela que ela estava tentando entrar. Eu acho que isso é fé. Você entende, não? Essas sutilezas, essa comunicação, essa conexão que faz com que um bichinho tão lindo, tão bem trabalhado, tão bonito, tão inusitado e ao mesmo tempo indefeso e frágil, sinta algo naquele bicho, foi despertado, né? Movimentou aquelas asinhas, aquele corpinho, na tentativa de encontrar abrigo para se preservar diante da chuva, né? Diante do vento, diante das mudanças climáticas, tal. Existe uma sutileza de comunicações, existe um encadeamento de movimentos sutis, que se nós tivéssemos quietude interior e menos ou melhor, intoxicação mental, perceberíamos. Isso nos colocaria em completa conexão com a natureza, como são os índios e os seres mais puros, né, do que nós, cidadãos urbanos. Mesmo as pessoas que moram no campo, nas fazendas, têm um pouco mais de cheiro, de presença, de conexão com a natureza que nós perdemos. E então se estabeleceria uma conexão de fé. Fé aqui dentro, fé na vida, fé nos movimentos da natureza, fé no fluxo, como do rio, mas o fluxo da vida, que nos avisa, que nos toca, que nos movimenta interiormente e nos coloca em conexão com aquilo que nem sabemos nomear.
Então a gente pode usar a linguagem, a gente fala é conexão com Deus, é conexão com a natureza, é conexão com o amor, é conexão com o mundo espiritual. Nomes que nós damos, porque nós somos seres da linguagem, para tentar comunicar aquilo que é mais abrangente, mais profundo e que nos movimenta interiormente. Seja naquele que coloca o nome fé, o nome Deus, o nome que quiser, ou naquele que não. A mariposa que pousou na minha janela não usa essa linguagem. Ela não sabe o que é fé, né? Ela não fala Deus. Ela não está pensando entre as mariposas quem acredita e quem não acredita. Qual é a mariposa ateia? E qual não é? Não há isso entre elas. Há o silêncio, há a beleza, há os movimentos e as sinalizações presentes em tudo na vida, que faz com que nós, seres tão ignorantes como somos, chamemos apenas de instinto. Mas provavelmente vá muito além do que a nossa rasa percepção diz. Esse instinto que pode se confundir com aquilo que eu, pessoalmente, chamo de fé. Eu tenho um texto no livro Mensagens que Chegam pela Manhã, que tem esse título, Fé. Ele fala um pouco sobre isso, é um texto curto. E começa falando sobre a fé ser um estado de espírito, e não um estado mental, e não uma crença específica, mas um movimento interior, silencioso, sutil e selvagem. Me acompanhe aqui. Eu tenho aprendido que fé é um estado de espírito. Nos parece com um amuleto, ou nada que me garanta em momentos difíceis viver sem dificuldades, viver sem problemas. Não é isso, mas é um jeito de perceber a vida. É estado de gratidão, mesmo quando as coisas não vão bem, apesar dos pesares. Exagero, utopia, auto-engano e as inúmeras tragédias à nossa volta. Como é que você pode falar fé apesar dos pesares quando a gente vive tantas dores, tantas tragédias, tantas dificuldades no mundo? As tragédias, todas as tragédias, antes de serem tragédias, moram na gente, moram em você. É você quem dá primeiro o significado e depois o nome para um evento que só reflete o que sai de dentro da gente. Eu sei que isso não é simples, mas um dia você aprende que muitas vezes o bem chega pra gente, chega perto com cara de mal. E aquilo que eu considero horrível, aquilo que eu considero tragédia, aquilo que eu considero mal, também, às vezes, tem cara de bem. As coisas se misturam. Fé é saber que você está indo em determinado caminho, que é o seu, mesmo que aparentemente não seja o caminho preferido, escolhido. Às vezes é preciso andar no escuro. Nem sempre o caminho vai ser conhecido, mas não viva jogado pelo vento, aprenda a perceber. Quem olha para a realização de desejos tópicos se frustra, e quem olha para a sua vida como um presente, como uma dádiva, cresce. Para que a fé remova montanhas, antes ela precisa remover as vendas, os tapões nos nossos olhos que nos impede de olhar para dentro e nos limita em nossos medos e em nossos pensamentos tantas vezes mesquinhos e preconceituosos. Antes de tudo, fé tem a ver com aquietar-se. Não é afogar sua existência em bens ou vontades, praguejando, sendo mesquinho, ganancioso, autossabotador. Antes de tudo, é a convicção de que você não está aqui por acaso. E independentemente de como as coisas estão, caminhe para dias melhores. Mesmo que através de curvas, de desvios, de tropeços, há um fluxo que nos cuida e que nos encaminha em serenidade e em sabedoria, em lucidez, na vida tantas vezes ambivalente. Portanto, pare de gritar e descanse. Você vai enxergar. Para concluir, fé não é acreditar especificamente que isso vai acontecer. Essa é uma confusão muito recorrente. Tenha fé que você vai ter saúde.
Tenha fé que você vai ganhar dinheiro. Tenha fé que tudo vai dar certo. Saúde podemos ter, mas um dia deixaremos de ter. A gente quer viver muito, não quer? Um dia a saúde vai embora. Ganhar muito é relativo. O que é ganhar muito? É ter muito dinheiro? Isso é tão fugaz, isso é tão pequeno. Portanto, o que é fé? Se não a casa que a gente constrói para o lado de dentro, com luzes acesas, fazendo com que as luzes se projetem pelos meus olhos e, a partir deles, do meu olhar, enquanto caminho, encontre significado mesmo naquilo que dói. Eu não sei que fim levou a mariposa que estava tentando entrar na janela ontem, depois da ventania da madrugada em Porto Alegre. Eu sinceramente espero que ela tenha encontrado um abrigo e que esteja por aí voando com as suas belas e grandes asas marrons. De qualquer maneira, mesmo que não tenha sido assim, eu sei que aquela mariposa estava conectada com a mariposa de dentro, com o fluxo da vida, que se projeta inclusive no instinto de preservação, nos pontuando diante dos vendavais e dos temporais e das noites tenebrosas e longas, que dentro da gente existe um sinalizador, uma luz, uma conexão silenciosa, suave e sutil. Se a ela nós quisermos chamar de fé, eu acredito que faremos bem. Mensagens não param de chegar. Bom dia, Flávio. Eu queria falar sobre um assunto que já foi bem citado aqui, mas enfim, é sobre o curso de PNL que o meu marido fez no final de semana passado. E eu acho que ele teve, assim, uma mudança bem positiva, assim, sabe? Ele tá se amando mais, se gostando, tá com vontade de focar em coisas que realmente importam, né? Que é da nossa essência. Mas, enfim, eu pensei, assim, que a minha opinião fosse mudar, mas não tão depressa, sabe? E eu vejo, assim, que hoje eu não faria um curso desse, sabe? Tudo bem, a questão ali o dinheiro ser a troca da energia, beleza, é lindo isso. Mas o fato é que eu não posso fazer parte disso, entende? Por mais que eles falem coisas lindas, que foi um momento lindo, mas eu não posso fazer parte disso, ao menos que eu pague. E eu não tenho dinheiro para pagar. Poderia até fazer sacrifício como a gente fez para pagar o curso dele, e tirar dinheiro de onde não tem, mas ainda assim é desconfortável, sabe? Desconfortável que eu não possa fazer parte disso. Talvez seja até um sentimento limitante de inveja ou de baixa autoestima, mas não me sinto confortável, sabe? Por ser esse grupo fechado. E que eu só posso ter o conhecimento se eu fizer o curso. Enfim, era isso que eu queria dizer, que fique a reflexão. E como a nossa consciência está em constante movimento, né? E eu queria pedir também, Flávio, que eu sei que tem um pessoal aí que tem um grupo da rádio, do WhatsApp, né? Para tu fazer essa ponte aí, para o pessoal me adicionar. Que já que é de graça, eu sei que é com amor mesmo, porque eu tô aqui ouvindo a rádio, assim como qualquer outra pessoa poderia estar ouvindo, e não existe esse negócio de exclusão, né? E eu fico muito feliz por isso. E parabéns, né, para você por fazer esse trabalho tão genuíno. E é isso, um grande abraço, um grande beijo a todos. Bom dia. Camila, bom dia para você, muito obrigado. Como você bem disse, nós já falamos bastante sobre isso aqui, então eu não vou me aprofundar muito, só rápidos comentários assim. Primeiro, eu pessoalmente não tenho nada contra, né, PNL ou nada disso. Eu acho que, como você bem disse,
seu marido aprendeu algumas coisas, fez bem a ele. É como eu costumo falar aqui, tudo é fresta, né? Tudo pode nos ensinar, tudo pode ser bom, tudo pode nos abrir perspectivas novas, sem dúvida alguma. O que eu não gosto, e aí eu não estou falando especificamente sobre o PNL, mas qualquer movimento que pode ser o PNL, porque há gente de várias naturezas fazendo, tem gente muito bem intencionada, né? Não é todo mundo que caiu nessa. Eu estou dizendo nessa que eu vou dizer agora, que é transformar aquilo que pode ser genuinamente uma fresta, como o PNL, como coach, como qualquer outra coisa, no mercado. Ou como a própria espiritualidade, né? Que eu falava no começo do papo aqui. Espiritualidade é uma dimensão humana. Nós não somos só bife, ossos, né? Há em nós uma dimensão transcendental. Eu posso chamar isso de intelectualidade, de psique, de lúdico ou de espiritualidade, o nome tanto faz. Mas existe em nós uma dimensão que transcende o instinto, inclusive que nos dá condições de superar o instinto. Então eu posso dizer isso é espiritualidade. Agora, por que eu vou deixando de usar cada vez mais esse termo? Porque na nossa mente, espiritualidade vai se vinculando cada vez mais a um olhar de mercado. É muito triste perceber que tudo é assim. Eu estava vendo um dia desse uma entrevista com o Massa, da Fórmula 1, Felipe Massa, o piloto brasileiro, né? E ele dizendo, eu gosto ainda de ver Fórmula 1, gosto mais ou menos, já gostei mais, meu avô adorava, meu avô era fã do Piquet, enfim, eu gostava de ver o Senna e tal. E ele dizia, a Fórmula 1 acabou, está acabando. Eu não queria falar com essas palavras, mas deixou claro, porque a Fórmula 1 virou dinheiro, só dinheiro. Você tem dinheiro, corre, não tem dinheiro, não corre e tal. Aí você olha para o futebol, né? Para o esporte de massa, de multidões e tal. O que vai havendo com o futebol? Cada vez mais escândalos, mais corrupção, os jogadores cada vez mais marqueteiros, as empresas cada vez mais colocando o dedo no futebol e tirando a graça, o prazer, né? A alegria do drible espontâneo, do jogo espontâneo. Por quê? Né? Negócio. O dinheiro é um problema? Não. O negócio, o mercado são problemas? Não. O futebol é um problema? Também não. Então qual é o problema? O problema é quando eu tento diminuir aquilo que é maior do que o mercado. A alegria, por exemplo, a espontaneidade, a competitividade, a genuinidade que movimenta as pessoas. Isso especificamente em relação ao esporte. Mas essa questão de afunilar o que é maior do que o mercado no mercado, hoje tomou conta de tudo, né? É o dinheiro. Então o religioso vai lidar com a sua religião como se fosse uma empresa e com os seus membros como se fossem funcionários. O espiritualista vai, apesar do discurso, e pensar em maneiras, a partir dessa justificativa, o dinheiro é uma energia neutra, e é mesmo. Como eu disse, vamos repetir, dinheiro não é um problema. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas contas, tudo bem. Agora, eu não posso reduzir, se eu acredito nisso, seja na PNL, seja no coach, seja lá no que for, se eu acredito que isso tem uma dimensão subversiva, porque, sinceramente, aqui entre nós, eu pessoalmente, eu não acredito em nenhuma proposta que não tenha uma dimensão subversiva, porque a gente segue num fluxo tão encurralador, tão apequenador, tão restrito, tão massificado, tornando as pessoas iguais, mantendo a mente das pessoas cativas aos mesmos interesses, às mesmas prioridades, aos mesmos ideais, formatando os nossos gostos e expressões culturais e artísticas e políticas, né? Diminuindo a nossa vocação, o nosso dom de fazer no trabalho, por exemplo, aquilo que nos completa em troca da única a única necessidade, a única motivação, ganhar dinheiro. Então tudo vai diminuindo, e aí a gente começa a usar esses recursos. Olha, venha fazer um curso aqui que você vai ter um desenvolvimento de consciência com um investimento de não sei quantos mil reais. Olha, pode valer, pode ter um monte de gente que está me ouvindo, mas eu fiz e valeu, beleza. Eu não faria, né? Porque eu acho tão mais rico o aprendizado da mariposa que pousou na janela, que eu estava dizendo aqui, e das coisinhas do cotidiano, do que necessariamente como você disse, tiramos de onde não tínhamos, fizemos um sacrifício que não poderíamos fazer para um curso que animou. Eu acredito que, nesse caso, o teu marido, não estou querendo desmerecer, não conheço, não sei, mas não sei também se é o caso dele, mas muitas vezes o que acontece é que a pessoa sai motivada. Geralmente esses cursos são cursos de motivação. Vamos lá, daqui a um ano. Ou menos até, você vai precisar fazer outro, é o nível 2, é o nível 5, é o nível 10, porque isso não para, é mercado. É mercado.
Então é errado fazer? Eu não trato nesse dimensão aqui. Eu não estou discutindo se é certo ou se é errado, nem se deve ou não deve fazer. Isso é uma coisa de cada um, não cabe a mim. Mas eu acho que a gente deve refletir sobre isso, mesmo quando decidimos fazer, né? Até que ponto isso está virando um movimento de mercado? Ou é algo genuíno? É uma expressão genuína? É uma resposta que cada um vai dar, né? Não cabe a mim. Mas eu acho que essa reflexão é importante. Nesse mundo onde tudo é commodity, onde tudo tem valor, onde tudo se atrela ao dinheiro, onde eu preciso pagar para tudo. Vale a pena, não? É isso mesmo? Enfim. Beijo para você, Camila. Olá, Flávio, bom dia. Lucas aqui de Brasília. Falando em fé e religião, eu queria saber se você pode passar na rádio o áudio daquele texto, Perdoe-me, irmãos, mas eu preciso confessar, texto do Caio Fábio com a sua narração. Acho que tem muita gente que não conhece, né? Eu achei muito profundo e transcende os limites da religião. Valeu, obrigado. Meu amigo Lucas, muito obrigado. Eu não tenho esse texto aqui para passar na rádio. Está disponível no YouTube, tá bom? Quem quiser é só procurar. É um texto gravado já há alguns anos, né? E eu fico feliz que você tenha lembrado e gostado. Mas eu não tenho esse texto para reproduzir aqui agora, tá bom? Flávio, que é o Sérgio de Belo Horizonte. Parabéns pelo programa. Parabéns pelos ouvintes, pela qualidade dos ouvintes. Para mim foi um motivo de surpresa muito grande conhecer o seu programa e conhecer suas ideias. Muito satisfeito porque suas ideias, a sua maneira de enxergar o mundo, a sua perspectiva é muito parecida com a minha. E muito do que você diz converge com a minha compreensão também de todas as coisas. Você, por exemplo, ensina, explica, orienta a buscar entender o macro pelo micro, né? E eu, pela mesma forma, busco entender as grandes coisas pelas pequenas. E, enfim, a ideia de unidade, né? Não tem dentro, nem fora, nem em cima, nem embaixo. A consciência, ela permite compreender isso. Só que pra gente que tem uma visão um pouco diferenciada, é solitário, é muito solitário. A gente tem capacidade de compreender todo mundo, mas ninguém compreende a gente, né? Na verdade, nem precisa, né? A gente não sente tanto essa falta de compreensão assim. A gente compreende a todos, compreende todas as religiões, compreende todas as paixões, compreende todas as limitações das outras pessoas. E isso é uma dádiva, né? E para mim, saber que existem outras pessoas nesse planeta que me acompanham, né, nessa percepção, uma percepção que para mim é bem mais próxima da realidade, é motivo de grande felicidade. Espero que essa mudança de vagalume para inverso, né, não traga alterações nesse fabuloso conteúdo do qual é feita a sua programação. Infelizmente ou felizmente, eu só tomei contato com a sua rádio recentemente, tem menos de uma semana, 3 dias para ser mais exato, e para mim vai ser muito ruim se as mudanças forem muito grandes. Grande abraço para você, para todos os ouvintes. O que eu posso dizer é que eu amo a todos vocês. Bom dia.
Meu querido Sérgio, muito obrigado. Você chegou há tão pouco tempo, já mandou mensagem. Que coisa boa. Muito obrigado, meu amigo. Em relação às mudanças da rádio, não se preocupe. A rádio, essa rádio não é feita a partir de um conceito plástico, artístico, técnico ou voltado a algum target específico, né? Como você está chegando há pouco tempo, eu vou repetir uma história que às vezes eu conto aqui, que em determinado momento eu senti necessidade maior de ir para além do meu corpo. Eu tantas vezes eu me sinto tão aprisionado. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, agora, né, nesse 2, 3 últimos, domingo, se não me engano, foi a história da lua, não, domingo não, no feriado, superlua que houve aqui. E quando a lua apareceu, foi um negócio tão encantador, ela estava tão bonita. Depois foi ficando mais normal, assim, mas no primeiro momento eu vi atrás dos prédios ela surgindo, tal, me deu uma nostalgia e uma certa tristezinha. Eu pensei assim, poxa vida, será que esse é o mais perto que eu vou chegar da lua? Me deu saudade da lua. E aí, porque eu me sinto restrito, eu me sinto pequeno, eu sou só uma formiguinha, né? Então eu preciso encontrar corpos, espaços onde eu me coloque também e não me limite só a esse corpo. Então aqui na rádio eu posso voar, aqui na rádio eu posso ir mais longe, aqui na rádio eu posso compartilhar com você, com tanta gente, anseios, pensamentos, reflexões, movimentos interiores que eu normalmente não posso. Nem sempre eu posso na minha família, nem sempre eu posso com as pessoas que eu convivo, nem sempre eu posso na rua, enfim. Então eu encontrei um espaço aqui para que eu possa, não só eu, mas você. E tantos outros que às vezes se sentem meio deslocados desse fluxo vigente, não se encaixam nas caixas que se colocam. E agora tem uma, né? Eu sei que existem tantas outras, mas mais uma possibilidade de perceberem que não são sozinhos no mundo, né? Que é possível pensar diferente, é possível sair de uma caixa e entrar em outra. É possível. Isso enquanto as pessoas não tentam ser iguais, né? A gente não é igual, isso é lindo aqui. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, a rádio é fruto disso, a rádio é expressão disso. Não faria sentido se não fosse assim para mim. Então, a mudança para inverso, no primeiro momento tem a ver, porque eu não tinha pensado nisso inicialmente, mas o pessoal do portal Vagalumes, que é um portal grande de músicas e tradução e tal, entrou em contato comigo dizendo que está havendo muito conflito, muita confusão entre a nossa rádio e o portal deles. No primeiro momento, no primeiro contato que eles fizeram, eu não achei que fosse necessário. E fiquei quieto, respondi e tal, mas dizendo que não sentia essa necessidade. A conversa continuou. E eu, no segundo momento, eu falei, poxa, isso está voltando, isso está insistindo. Deixa eu parar, eu não vou reagir dizendo não quero. Deixa eu pensar. E quando eu parei para pensar, eu percebi que poderia ser uma oportunidade. Esse primeiro pensamento de que poderia ser uma oportunidade rapidamente foi se expandindo em mim, com possibilidades de mudança, de plástica, de nome. Eu já falei aqui algumas vezes que o nome Vagalume nunca foi o meu preferido, né? E ele simbolizava e simboliza ainda uma estrutura, uma proposta que não se projeta na totalidade com o que eu quero fazer. Eu acho que ela está muito ligada à coisa da iluminação, da luz e tal, mas eu acho restrito propor isso. Eu quero propor mais do que isso. E eu acho que às vezes para a gente encontrar aquilo que chamamos de iluminação é preciso seguir um caminho e às vezes pegar o caminho inverso, né? E inverso tem a ver também com o universo dentro, dentro, verso. Versos de poesias, de textos, de palavras que tanto faz bem aqui na rádio. Então eu achei que poderia ser mais emblemático. E obviamente trazendo uma roupa nova para a rádio. Quando a gente põe uma roupa nova, a gente muda um pouco o nosso estado de espírito. Então é isso, né? Agora a proposta continua a mesma, o Mensagens continua, o Mundo Incrível continua, pode ser, e provavelmente agregarei mais coisas, mas tudo dentro desse conceito, dessa proposta. Então se você gosta da Web Rádio Vagalume, fique tranquilo que continuará gostando da radioinverso.com. Tá bom? Escreva ou mande mais áudios, participe mais vezes. Fiquei feliz com a sua participação aqui no nosso WhatsApp, que é o 51992461960. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. O tema que você está usando hoje é muito interessante. E eu estava pensando exatamente isso hoje, né? Sobre os pássaros, ou sobre o meu cachorrinho que eu tenho.
como eles conseguem serem o que eles são, entendeu? E você veio falar sobre a fé. Eu acho que a fé, para mim, é um estado de consciência, um estado de equilíbrio. E isso a gente vê na natureza. Está tudo conectado e está no equilíbrio perfeito. E nós, seres humanos, então, o que é essa fé? Entendeu? Para mim é mais um estado de consciência, um estado de equilíbrio. Um grande beijo para vocês, para todos, e tenham um bom final de semana. Muito obrigado, Gerson, nosso amigo que nos ouve na Alemanha e compartilha, né, do que há pouco falamos. Eu concordo contigo, meu amigo, e será bom se nós conseguirmos expandir isso para além dos códigos de linguagem. Eu acho muito triste quando você olha para alguém e diz: esse fulano não tem fé. Por que não tem fé? Eu não acredito em Deus. Mas vem cá, que Deus? O que você considera Deus? O que é acreditar ou não acreditar em Deus? É ir à igreja? Bom, eu também não vou à igreja. É ter uma religião? Eu também não tenho. O que é acreditar em Deus? Tem uma historinha, Gerson, não sei se você já ouviu, que eu contei uma vez aqui do meu filho. Ele estuda numa escola católica, né? E diz que às vezes as pessoas perguntam a ele, mas é uma escola católica assim mais arejada, mas perguntam a ele assim: você acredita em Deus? Você tem uma religião? Ele fala: não. Aí eu perguntei para ele: mas o que você pensa? Você não acredita em Deus? O que você acredita? Ele falou assim: olha, eu acredito, mas não assim. Só que é tão difícil de explicar que eu acho mais fácil dizer que eu não acredito. E eu falei: cara, diga o que você achar melhor, né? Se expresse conforme a liberdade do seu coração, porque é tão pequena essa discussão, é tão pequena a gente ficar tentando mensurar quem tem fé, quem não tem, quem acredita, quem não acredita. É tão pequenininho, é tão... Sinceramente, eu acho que você vai entender isso que eu estou dizendo. Eu acho tão primitivo isso, sabe? Você acredita no Deus trovão ou no Deus relâmpago? É quase isso. Você acredita no Deus do Novo ou do Velho Testamento? Você acredita no Deus... É tão pequeno, né? Tá tão mais eloquente, tão mais sutil, espalhado na vida, inclusive na natureza. Estava falando da conexão, das dimensões abertas da natureza. Concordo contigo, mas eu estava pensando, o ser humano é um bichinho lindo, né? A nossa capacidade mental, a nossa capacidade sensorial, sensitiva inclusive, é tão maior do que a gente tem consciência mental. Nós estamos expostos a tantos estímulos, a tantas conexões, a tantos movimentos interiores de interconexão entre nós e a natureza e a vida de maneira geral, e nós não percebemos, né? A gente tenta encurralar isso dentro de uma caixinha. Eu me lembro até ontem, se não me engano, às vezes acontece assim, algumas pessoas às vezes entram nos meus textos, vídeos, posts, tal, meio para implicar, para brigar e não sei o quê. É normal, né? E aí um cara que já tinha entrado há um tempo atrás e falado algumas coisas meio agressivas, tal, voltou num dos meus vídeos e fez um comentário mais ou menos assim: você é um cara absolutamente contraditório, você diz isso aqui, mas na realidade é aquilo, as tuas ideias parecem um cipoal sem nenhuma lógica e você parece não saber sair deles. A partir de agora eu me elejo o seu principal crítico e eu vou te mostrar pela via da argumentação, não me lembro que expressão ele usou, o quanto você se contradiz e não sei o quê. E eu fiquei pensando nisso, né? No começo eu achei engraçado, falei: eu não vou comentar nada, deixa lá. Depois eu fiquei pensando, só fiz um comentário para ele, falei: meu amigo, mas para que ele reflita, né? Os seus pensamentos são tão pequenininhos, tão restritos e tão lineares, que cabem apenas uma pequena caixa. Eu, pessoalmente, prefiro o cipoal. E aí eu estava pensando nisso, na nossa tentativa de enquadrar, de encaixar. Eu vou te provar pela lógica, pela contradição, pelos argumentos, pelo não sei o quê, aquilo que está tão maior e que não cabe neles. Eu acho a lógica importante, eu acho que o senso crítico é importante, eu acho que os debates, a estruturação de frases, tudo isso é importante. Mas é até aqui. Passando aqui, tem uma vastidão, como eu dizia ontem, um abismo.
que tem a ver com mistérios, que tem a ver muitas vezes com o inverso do que a gente pensa, que se tivéssemos essa plena consciência, seria tão pequenininho essa tentativa de ficar tentando discutir, argumentar, rebater, provar, desprovar, comprovar, mensurar. O ser humano é tão mais profundo que isso. Há tantas conexões, há tantos movimentos que a gente mentalmente às vezes não consegue organizar, mas que nos movimenta interiormente e que nos toca, né? E que nos alimenta, e que nos inspira. Às vezes não com pensamentos cartesianos, objetivos, mas que está na gente. E que de alguma maneira, por alguma razão, nos promove conexões, como você disse, com o teu cachorro. Com o próximo, com a vida, com a natureza, e nos faz, de repente, num dia de chuva, sentir inspiração, e você não sabe nem porquê. Numa música que você nem sabe direito qual é o porquê, sentir alguma emoção. Nos abre um arsenal, um leque de possibilidades e contatos, de toques de mundos e universos na gente, e que nos remete a essa dualidade. Seres humanos frágeis e pequenininhos, presunçosos, como o nosso amigo lá, vou te provar no argumento, na crítica, pequenininho, né? E num universo muito maior, que nos conecta e faz com que a gente entenda, inclusive, esses movimentos pequenininhos de autodefesa, e que, no entanto, são gritos de gente que talvez esteja intuindo que a vida está para além desses códigos, né? Seria bom se a gente tivesse essa percepção no dia a dia. Meu amigo Gerson, da Alemanha, tudo de bom para você, meu querido. Muito obrigado, fique bem. Deixa eu ver mais mensagens, eu tô colocando as de áudio aqui, mas tem bastante mensagens de texto também. Mande a sua, tá? De áudio ou de texto. 51992461960. Bom dia, tô ligado aqui novamente na rádio. Hoje estou estou em casa e vou ficar aqui com vocês. Bom dia a todos. É o nosso querido amigo, deixa eu puxar o nome dele aqui no WhatsApp. 51, é um querido que participa sempre, mas eu para nome sou uma negação. Por isso que eu sempre peço, quando mandar assim, mandar o teu nome junto para não ter que ficar puxando aqui. Tem muitas mensagens. Um beijo, meu amigo. Obrigado, manda seu nome aqui depois só para eu dizer, tá bom? Perdoe eu não ter lembrado aqui a partir da tua foto. Flávio, bom dia. Eu sou Marcelo de Joaquim Távora, no Paraná. E há alguns anos eu mudei a minha visão de fé. Eu posso estar enganado, mas a maioria confunde fé com esperança, ou uma forma de querer ganhar alguma coisa. Sempre quando falo em fé, ou falam em fé, as pessoas dizem, eu tenho fé de que vou conseguir isso, aquilo, eu tenho fé que fulano vai sair dessa e tal. Mas o meu ponto de vista fé é como o amor, um sentimento que nos aproxima de algo ou até um ser superior. Digo isso por além da minha nova visão. Eu ainda tenho fé em Deus e sou muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, mas de outra forma, de uma forma que eu me sinto bem. Gosto disso, gosto desse sentimento, e acho que temos muito a agradecer do que ficar pedindo coisas tal. Meu querido Marcelo, tudo de bom, meu amigo? Que bom que você teve essa percepção. E eu concordo contigo, né? Fé de que algo vai acontecer se desfaz quando aquilo não acontece. É frágil. Fé de que as coisas estão acontecendo como deve ser é uma fé que, apesar dos pesares, subsiste e me coloca em movimento e me expande. Não é isso? Obrigado, meu amigo. Uma mensagem de texto aqui, alguém que está pedindo para não ser identificada, e diz assim: o que significa, na sua opinião, a expressão autoestima e amor próprio? Como se vive isso na prática? No meu caso, eu só consigo perceber esse slogan quando eu quero muito que alguém me procure, que goste de mim, que me veja como a mulher de sua vida e tal. Sinto muita vontade de ter um namorado, mas estou muito invisível para o sexo oposto. Então, eu sinto na pele o que pode ser falta de autoestima e de amor próprio. É só dessa maneira que eu consigo entender um pouco e com muita dor o significado dessas duas afirmações, que tantos e tantos enchem a boca para me dizer o que não tenho. O que você diz, meu amigo? Minha querida, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Eu me lembro de um texto, e eu sei que você conhece esse texto. Eu já gravei esse texto do Mário Quintana. Eu vou voltar a essa história do jardim que nós cuidamos.
Você sabe por quê? Você me dá vários elementos aqui no teu texto que me lembram dessa história e que me fazem dizer isso a você, quando você diz assim. Primeiro você começa a falar de autoestima, de amor próprio e tal. Depois você vem aqui. Eu quero muito que alguém me procure, que goste de mim, que me veja como uma mulher de sua vida. Eu sinto vontade de ter um namorado, mas estou invisível para o sexo oposto. Então eu sei o que é a falta de autoestima e amor próprio. Você está vinculando o autoestima e o amor próprio ao olhar do outro. Se o outro me vê, eu tenho. Se o outro não me vê, eu não tenho. O que quer dizer é que você não tem. O que quer dizer é que se você depende do olhar do outro, o seu olhar para si mesmo é frágil. Você não construiu ainda uma autoimagem real sobre você. Eu sei que eu vou chover no molhado aqui, mas eu acho que é importante chover no molhado muitas vezes. Uma das coisas que eu quero te dizer é o seguinte: se você olhar para si mesma, talvez essa seja uma das razões pela qual você evita, você vai encontrar um monte de defeitos, de coisas que você não gosta, de coisas que você não gostaria de ter. Eu sei como é, porque eu também sou assim. Nós, seres humanos, somos assim. No entanto, o próximo passo, ao invés de fugir disso, de rechaçar isso, de não concordar e de tentar mascarar isso para que os outros não vejam, seria melhor se você aceitasse. Presta atenção, tá? Mesmo, presta atenção no que eu estou dizendo. Presta atenção. Aceitar não quer dizer se acomodar, tá? Aceitar não quer dizer eu sou assim mesmo e não estou nem aí, o mundo que se exploda. Não é isso. Aceitar tem a ver com o fato de reconhecer que todos nós somos fragmentados, né? E que se a gente quiser melhorar, seja lá o que for, antes a gente precisa admitir que isso nos habita. Não com o peso, com a sobrecarga da autopunição, da culpa, do autoquestionamento que diz como você pode ser assim um assado. Enfim, identifica em você razões para não gostar, para mudar. Todos nós somos assim. Aquiete-se em relação a isso. Quando você começa a se aceitar e se enxergar e perceber os seus buracos, as suas sombras, as suas contradições, o passo seguinte é deixar de culpar o outro. A gente tem essa tendência. Os meus problemas são porque, como você diz aqui, eu não tenho namorado. Se eu tivesse, seria diferente. Ou o meu namorado não é o ideal. Se fosse, seria diferente. Ou o meu namorado é ideal, mas eu tô sem dinheiro. Se eu tivesse, seria... Vai sempre ter uma causa. Todos nós temos problemas na vida e sempre teremos. Portanto, eu sou porque sou. E se meu namorado tivesse ou não estivesse, se eu tivesse dinheiro ou não tivesse, e tanto faz. Claro que eu gostaria de ter dinheiro, você diz eu gostaria de ter um namorado legal, tudo isso é lícito, é justo, faz parte, é isso mesmo. Mas não é a causa. O problema é que você se recusa a olhar isso em você e admitir isso em você. E as coisas começam a melhorar quando a gente admite. E quando a gente se pacifica diante delas, porque reconhecer as nossas falhas e projetar sobre elas culpa, né? Autoacusação, só piora, né? Então pacifique-se com quem você é. Quando você se pacifica com quem você é, você vai deixando gradualmente de esperar a aprovação do outro. Baixa estima tem a ver com isso. A necessidade de esperar a aprovação do outro. E olha, minha querida, os outros nunca nos aprovarão como nós queremos, como nós pensamos que merecemos ou coisas do tipo. Então você vai deixando de depender disso. Não faz mais parte da sua necessidade interior, porque agora você se vê. Enxergue-se. Não tem a ver com o namorado, não tem a ver com os outros, tem a ver contigo e a sua capacidade de olhar para dentro e reconhecer quem você é em paz. Tá bom? Bom, assuntos como esse sempre vão pintando aqui na programação e eu tenho certeza que você terá, durante os nossos papos, elementos para pensar sobre isso. Eu vou fazer o seguinte, tem bastante mensagens aqui, eu estou meio embalado nas mensagens, mas eu vou tocar um flashbackzinho, já que a gente está na sexta-feira, já que a gente está chegando no fim de semana. É um flashbackzinho antigo, flashback antigo, mas esse aqui é lá dos anos. Quero responder a mensagem aqui no chat da nossa rádio, da Ana de Itapetininga. Ela diz assim: Flávio, se não houvesse pedido para você mudar o nome da rádio, você teria mudado ou não? Ana, é difícil responder isso, mas provavelmente não, porque eu não tinha pensado nisso, né? E na primeira vez que esse pedido chegou até a mim, eu não aderi, eu não pensei nisso. Isso foi brotando depois. Agora, eu não sei dizer se o pedido não tivesse acontecido, se depois, pelas razões que depois me motivaram a realmente mudar, teria nascido em mim essa iniciativa.
Mas eu te confesso que não foi uma iniciativa no primeiro momento. Isso foi gerado por esse pedido do pessoal do portal Vagalumes e depois eu fiquei super feliz com essa possibilidade, tá bom? Ainda no chat, a Mari diz assim: alguém poderia me passar o número do WhatsApp da rádio? Eu formatei o celular, perdi o número, tal, o site, não estou encontrando. Mari, deixa eu até escrever aqui enquanto isso. Mari, o número é 51992461960. Pronto. Já publiquei lá para ela e já para quem está em dúvidas, 51992461960. O número vai continuar agora com a mudança para a Rádio Inverso, isso não muda. O que vai mudar é o e-mail, tá? Provavelmente vai ser contato@radioinverso.com. Mas isso eu te falo. Vamos pro áudio aqui do nosso WhatsApp. Bom, antes de ir pro áudio, deixa eu só ler mais algumas coisinhas aqui, porque hoje eu tô feliz, tem muita gente mandando áudio aqui, mas eu não quero deixar de ler os comentários, por exemplo, do e-mail. O Jonathan Striganci, ele traz um comentário aqui muito bonito, muito legal, no e-mail, dizendo o seguinte: eu quero compartilhar um sonho especial que eu tive essa noite. Eu emprestava o livro Mensagens Chegam pela Manhã para minha avó, e a gente estava conversando sobre algum texto que eu não me recordo. A minha avó já faleceu. Na época eu não conhecia a rádio ainda. Esse sonho me trouxe boas lembranças de uma pessoa eternamente querida. Um grande abraço. Meu querido Jonathan, muito obrigado, meu amigo. Você sabe que sonhos são lugares muito férteis, né? Para inspiração, para aprendizado. Eu sempre, quando eu vou dormir, eu tento me aquietar, me concentrar nessa possibilidade. E às vezes eu acordo com a nítida impressão de que tantas coisas foram acrescentadas em mim enquanto eu dormia. Eu não estou aqui sugerindo nada, né? Cada um creia como quiser, enfim, não cabe a mim, nem é o caso. Mas, assim como a vida inteira fala o tempo todo, enquanto dormimos também. E se a gente, seja a partir de símbolos, alguém pode dizer, mas foi a avó, não foi a avó? Não sei, né? Pode ser ou não ser, tanto faz. Mas a nossa mente, a nossa interioridade se conecta de maneira tão linda com a vida o tempo todo. E talvez nos sonhos a gente tenha menos defesas, menos barreiras mentais, menos pulsões de pensamentos, tal, que nos permite perceber um pouquinho mais. Eu fico feliz que o meu livro de alguma maneira esteja inserido nesse teu contexto e representado esse momento bonito que te despertou lembranças familiares e agradáveis, tá bom, Jonathan? Muito obrigado, meu amigo. A Helena Lovo manda um e-mail aqui também pra gente. Flávio, eu me encontro com suas reflexões e se deu, ou melhor, o meu encontro com suas reflexões se deu justamente com um processo mais intenso de autoconhecimento que eu iniciei há alguns meses da psicoterapia. Foi com esse título de autoconhecimento que eu encontrei o caminho para chegar até você no YouTube. Hoje é meu aniversário, tenho muito a agradecer a todas as dores e alegrias que chegaram e a minha capacidade de ressignificá-las. Isso me faz subir degrauzinhos nessa minha caminhada. Obrigado pelas frestas. Que meu dia seja de muitos abraços, grandes percepções, da simplicidade magnânima que a vida nos dá. Fiquemos bem, grande abraço, obrigada. Helena Lovo, de Salvador. Helena, minha querida, um beijo, parabéns, muito obrigado. Que bom que você de alguma maneira veio comemorar o seu aniversário aqui junto com a gente. Tomara mesmo que hoje seja um dia de muitos abraços, de muitas percepções, de muitas alegrias, de muito crescimento. Eu costumo dizer que o aniversário é uma oportunidade da gente fazer balanços, né? Não que os outros dias não sejam, mas é um símbolo, né? É um momento que a gente marca a data que nascemos, que chegamos aqui e tal. E você sabe que pessoalmente, eu quando faço esses balanços, dos pontos assim, bastante importantes para mim é identificar até que ponto eu caminhei, né? Eu me movimentei, porque eu faço questão de me manter em movimento, ao mesmo tempo em que eu também quero me manter na coerência do meu caminho. Você entende, não? Às vezes a gente segue no mesmo caminho, mas por outras estradas. Às vezes a gente vai na mesma direção, mas por outras rotas. Às vezes, até para seguir na própria objetivo, no próprio destino, eu preciso mudar a rota. Me lembro da frase do Leonardo Boff, que é um teólogo, um pensador, que em determinado momento, dentro da sua postura como padre da Igreja Católica, foi perseguido pelo Vaticano. E o Joseph Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, naquele tempo ele era
eu não me lembro agora como que se chamava essa parte lá na igreja, mas era uma coisa meio a continuação da Inquisição. Era o cara responsável pela doutrina, pela pureza e tal. E o Ratzinger baniu o Boff por conta da a teologia da libertação, que se iniciava como um movimento até político aqui no Brasil, há algumas décadas atrás. E o Boff acabou saindo da igreja e tal, e ele sempre diz assim: eu mudei para continuar o mesmo, né? Então eu me lembro dessa frase: a gente às vezes precisa mudar para continuar o mesmo, mas é bom que continuemos na nossa coerência, na nossa linha, no nosso caminho, e que o aniversário seja um momento para isso. Tá bom, Helena? Beijo, muito obrigado por compartilhar com a gente esse momento teu. Obrigado, Paulo, de Portugal. Ele manda um e-mail dizendo assim: olha, como eu hei de lidar com desapego? Tenho 2 filhos pequenos, um com 10 anos e uma menina com 2. Minha vida financeira me obrigou a ter um trabalho em que estou ausente na maior parte do tempo. Como eu posso ser feliz e completo se a toda hora eu sinto que lhe estou a fazer muita falta e que estou a falhar como pai? Meu querido Paulo, eu respondi ontem essa tua questão. Ou foi alguém que trouxe uma questão muito parecida. Eu acho que foi você mesmo, provavelmente você não ouviu. No fim de semana os programas serão reprisados, o programa fica no YouTube, mas eu só vou dizer o seguinte, para não ficar sem resposta. Quem disse que você precisa? Quem disse que essa prosperidade financeira que você busca de fato é necessária, pelo menos com esse preço? Quem disse que você não está perdendo mais do que está ganhando? Quem disse que não existem outros caminhos, talvez menos prósperos em relação ao dinheiro, mas mais ricos em relação a presenças e significados? Quem é que disse? Hã? Bom, eu não sei. É você que vai ter que dar essa resposta para si mesmo. Tá bom, meu amigo? Pense nisso. Maria José nos manda um e-mail aqui, também dizendo assim: incrível como os instintos animais nos mostram tanta sabedoria. Infelizmente, na maioria das vezes, não ouvimos os nossos instintos ou intuições que poderiam evitar certas situações. No caso da mariposa que você falou, se pudéssemos perceber o mesmo que ela, poderíamos abrir a janela e abrigá-la até que a tempestade passasse. O problema é que andamos desatentos a tudo e vivendo mergulhados nas aflições internas. Grande beijo a todos e caminhamos compartilhando nossas experiências e crescendo em consciência. A Maria José que nos manda o e-mail aqui. Beijo para você, Maria. Muito obrigado. Bom dia, Flávio. Bom dia, Vagalumes. Faz tempo que eu não comento nada, que eu tô quietinho aqui. Eu sou o Thales de Guaratinguetá, interior de São Paulo. Mas eu tenho acompanhado a rádio praticamente todo dia. Pelo menos até o horário que eu posso, que é antes das 9 horas. Mas aí hoje, você tocou num assunto que é o que eu gostaria de comentar, porque é o que mais me aflige, né? E faz tempo que esse assunto me aflige, mas hoje acho que eu tenho um pouquinho mais de esclarecimento sobre o que me aflige. E no caso, é a questão da fé. Eu não sei se vocês se lembram, mas você fez até um vídeo no YouTube comentando sobre o meu caso, sobre querer continuar numa caixa, fechado em uma caixa. Acho que não era bem a interpretação correta do que eu estava passando, do que eu quis dizer com as questões na época, mas tudo bem. E aí, refletindo mais sobre isso, sobre a minha religião católica, e ficou mais claro para mim o porquê que eu tenho me afastado da igreja. E eu tenho afastado assim muito, faz mais de um ano já. E o motivo de eu me afastar na igreja é o motivo pelo que me aflige em tudo quanto é questão existencial, é a fé. O que acontece? Realmente, quando você vê as limitações dessa caixa da igreja, muita coisa não faz mais sentido, né? As coisas deixam de fazer sentido, embora algumas ainda façam. Mas assim, não é o suficiente para eu conseguir aceitar a igreja católica como a verdade, como, sabe? Mas isso tem acontecido com tudo. Esse é o problema. A falta de fé em qualquer coisa que seja, sabe? Você diz aí sobre a filosofia da vida ser movimento e etc. Isso é uma fé que você tem, você acredita nisso, sabe? E eu não consigo, para mim é muito pouco isso, não faz sentido também, parece um pensamento muito limitado.
Mas isso acontece não só com essa filosofia, acontece com todas as outras. E eu me sinto meio maluco por conta disso, porque nada mais faz sentido, sabe? Tem aquela filosofia de que eu não tenho certeza nenhuma, não lembro se foi Jacques Rousseau, eu não lembro, enfim. A única coisa que eu tenho certeza é que eu questiono. Essa é a única verdade que eu posso afirmar. Eu não acredito nisso. Como é que eu vou saber daquilo? Como pode ser verdade isso? Se nada é real, a única coisa que eu posso alegar é que o fato de eu questionar é real, né? Mas enfim, a falta de crença nas coisas me incomoda demais, porque isso me passa uma insegurança, eu me sinto meio maluco, sabe? Eu queria ter essa fé que as pessoas têm em qualquer coisa que seja, cara. Você tem fé até na mariposa da sua janela, saca? Ela te traz inspiração e explicações da vida. Enquanto pra mim me gera mais dúvidas esse tipo de questionamentos e isso me gera muita angústia. Às vezes eu acho que a ignorância é uma dádiva realmente. As pessoas que questionam menos são mais felizes, por mais que elas sejam manipuladas e etc. Flávio, se você puder dizer algo a respeito, eu sei que não tem um passo a passo como ter fé, né? Mas o que você assim te vier na cabeça de iluminação, algo que eu não consiga pensar por mim mesmo, já vai ajudar. Até porque você tem a cabeça totalmente diferente da minha. Eu tenho certeza que você vai falar algo que eu não tenho pensado muito ultimamente. Então, obrigado por tudo. Continuo ouvindo a rádio. Um abraço para todos os vagalumes e até mais. Thales, meu amigo, muito obrigado. Eu te confesso que esses dias eu senti falta. Eu lembrei de você, das mensagens que você mandava todos os dias, depois de um tempo, né? E às vezes eu me lembro assim, poxa, fulana que estava aqui, sumiu, tal. Que bom que você está aí. Meu querido, esse processo que está acontecendo em você é lindo. Não se angustie com ele, não. Por mais que em alguns momentos isso possa gerar inquietude, eu vou dizer a você uma metáfora que me vinha em mente enquanto você me falava. Não é nova para quem me acompanha, talvez você mesmo já tenha ouvido eu falar sobre ela, mas eu acho que pode ser encaixada no que você estava expressando. Cada um de nós, né? Você, eu, ele e ela que estão nos ouvindo, estão sobre um oceano, um enorme oceano, e nós estamos num barquinho. Eu não consigo andar sobre o oceano. A minha relação com o oceano, ela não se dá por total. Eu não posso viver dentro do oceano porque eu tenho limites respiratórios, físicos, que me impedem até de caminhar sobre o oceano. Então eu preciso dos meus barquinhos, né? Talvez os barquinhos sejam os nossos corpos. Nós estamos vivendo e os nossos corpos nos possibilita essa troca, essa relação com a vida que não se limita ao barquinho, que não se limita ao corpo e que vai muito além dela. Enquanto nós estamos ali sobre o oceano, a gente olha para aquelas águas maravilhosas e para os seus movimentos imprevisíveis e selvagens. Você viu, Thales, na noite passada, quando estava tudo escuro e frio sobre o oceano, uma onda que passou aqui, passou um peixe, eu não sei se era um tubarão, e a gente fica com medo. Tá? O oceano é imprevisível, mas estamos sobre ele. É possível que enquanto a gente navegue sobre o oceano, a gente encontre um outro barquinho. E nesse outro barquinho, alguém nos diz assim, ouvindo a nossa conversa: mas vem cá, vocês são loucos. Vocês estão falando do quê? De oceano imprevisível, de oceano selvagem. Olha aqui, ó, o oceano está quieto. Aí ele pega da bolsa uma garrafinha de vidro e nos mostra. Está aqui o oceano. A garrafinha de vidro está mostrando o oceano para a gente. Aqui, ó, é o oceano isso aqui. Olha como está calmo isso aqui. Você não vai convencer essa pessoa de que aquela garrafinha de vidro é uma pequena amostra do oceano. Ela não é o oceano. Porque esse homem colocou na garrafinha de vidro uma etiqueta dizendo Oceano Atlântico. Ele não é o oceano, era só uma garrafinha. Eu sei disso porque eu me relaciono com o oceano todos os dias. Eu vejo a fúria do oceano,
Eu vejo a imprevisibilidade do oceano. O oceano me ameaça, às vezes, ao mesmo tempo em que eu me alimento dele. É aqui que eu pesco, é aqui que eu pego a água, é aqui que eu me banho. Eu vivo aqui, no oceano. Ainda que a minha relação com o oceano muitas vezes seja conflituosa. Não porque o oceano é mal-humorado, mas porque eu tenho limites. O meu limite é o meu barquinho, os meus limites são os meus sentidos. É o meu corpo, que não me dá acesso à plenitude do oceano. Por mais que, estando nele, eu perceba que ele é muito maior do que eu. E ao perceber que o oceano é muito maior que eu, e ao mesmo tempo eu estou no oceano, gerando uma relação ali, eu concluo que jamais ele poderia caber num vidrinho. Aquele homem que, por segurança ou por qualquer outra razão, se acomodou com a ideia de que o oceano é o vidrinho, porque tem uma etiqueta ali, viverá feliz. Você fala ignorância, viverá feliz dentro da sua ignorância, né? Mas vem cá, meu amigo Thales, a gente viu o oceano, né? A gente está nele. Então não dá mais. Ainda que eu em algum momento quisesse retroceder para essa ideia de que o oceano é a garrafinha, eu sei que não é. Eu sei que não é. Então, a partir disso, seja lá qual garrafinha for. Pode ser a garrafinha católica, dizendo a Igreja Católica é a representante oficial do oceano. E quem não tiver relação com a Igreja Católica não tem relação com o oceano. Garrafinha. Você pode reconhecer que na garrafinha tem água do oceano. E a partir da garrafinha, eu posso ter amostras. Eu posso ter a partir da molécula, da gota. Todo o macro do oceano expresso naquela gota. Sim! No entanto, o oceano não se encerra na gota. Não se limita na gota, por mais que a gota seja uma expressão fragmentada, condicionada, pequenininha do oceano. Com o tempo, por N razões, as instituições, os seres humanos, as nossas ideias, as nossas ideologias tentaram se apoderar do oceano. E criaram garrafinhas com rótulos dizendo, eis o oceano. Tenha fé nisso. Acontece que, no que eu conversei mais cedo em relação à fé, e o nosso ouvinte Marcelo, inclusive, agora há pouco participou falando um pouco sobre isso também, fé não é acreditar em algo específico. A fé não é pensar, o oceano está na garrafinha ou não está na garrafinha. O oceano é isso ou é aquilo. Fé é um estado de espírito que convive, inclusive, preste atenção nisso, Thales, que convive, inclusive, com a descrença, com o ceticismo, que na realidade é uma expressão da sua interioridade, é uma expressão da tua alma, diante de uma percepção que se instala nela, com muito mais amplitude. Você está vendo, tem luz aparecendo na tua fresta, você está intuindo, você está começando a perceber o oceano, e isso está entrando em conflito com as tuas crenças, com a tua cultura. Quando a tua cultura e a tua crença entram em conflito com aquilo que se instala em você como algo muito maior, vai necessariamente gerar em você um movimento de repulsa, ou de uma coisa ou de outra. Então você pode dizer o seguinte, como você falou, eu não consigo mais me encaixar nas ideias da Igreja Católica. A sua proteção, autoproteção instintiva, cultural e interior dispara, dizendo, vem cá, cadê tua fé? Você está questionando Deus? Você é um cara sem fé. Isso vai gerando em nós um sentimento de culpa, né? Que por sua vez vai se alimentando de respostas lógicas, na tentativa de de alguma maneira alimentar aquilo ou deletar, preferencialmente deletar aquilo. É um conflito que vai se instalar durante algum tempo. Natural que seja assim. Quando você diz eu perdi fé em tudo, na realidade, por isso eu disse no começo do papo, isso é bonito, é porque agora você abre uma possibilidade, uma fresta de que o tudo que você tinha fé não seja onde a fé necessariamente cabe na totalidade. A garrafinha. Fé não é isso. Fé não é ir à igreja. Quem vai à igreja não necessariamente tem fé. Quem não vai à igreja não necessariamente não tem fé. Não se mede assim. Não se mensura. Não se coloca na garrafinha. Tem muito mais a ver com uma percepção ampla. Aí você diz, você consegue ver na mariposa expressões da vida. Não porque eu seja melhor, mas é porque na gota do oceano há expressões do oceano inteiro. Você sabe, Thales, e você certamente sabe disso, que cada célula do teu corpo expressa o teu corpo inteiro, o teu DNA. Está presente num fio de cabelo. O macro se projeta no micro. Eu posso ir alimentando isso no caminho como expressão de fé. Mas não necessariamente uma fé dogmática, porque agora eu estou vendo.
O oceano está na gota. E ainda que possa parecer ilógico, a garrafinha expressa o oceano. No entanto, ela não é o oceano. O que está acontecendo contigo é um redimensionamento dessa perspectiva que antes se encurralava numa instituição, numa crença específica, numa liturgia, numa teologia, numa igreja, em parâmetros. Talvez isso tenha sido importante para te trazer até aqui. A partir de agora, já não servem mais os parâmetros, os dogmas, as teologias, os rituais, o catecismo. A ideia disso não é mais isso. Você viu que é uma garrafinha. Eu não tenho mais fé na garrafinha. Eu sou um sem fé. Dirá você, enquanto o oceano inteiro está ali à sua disposição. Até que você desvincule esse teu pensamento por completo. Fé não é ter fé nisso ou naquilo. Não é algo necessariamente objetivo, que vai acontecer num ser ou o que quer que seja, né? Mas tem muito mais a ver com uma percepção muito mais ampla, uma percepção que tem a ver com o oceano. Eu não creio nisso, mas não precisa. É possível que você, ao dizer não creio nisso, esteja alimentando uma expectativa de que é o mesmo mecanismo, né? Assim como eu cria nos rituais e nas histórias, enfim, na visão da igreja, eu transfiro essa crença agora para o que o Flávio está dizendo. E se você fizer isso, será ineficaz, e eu não sugiro que seja assim. Então, se a sua fresta de percepção dessa história seja pela via da não crença, seja pela via do ceticismo, da desconstrução de quem diz eu não consigo mais acreditar em nada, que seja, só se aquieta diante disso, só não se julgue diante disso e não se apresse em se condenar por conta de uma visão que você julga ser agora escura, blindada, cega, estreita. Talvez seja o túnel entre quem sai das paredezinhas do cubículo ou da garrafinha com água do oceano e agora atravessa o túnel para chegar ao oceano e para dimensões muito mais amplas onde até a mariposa te dá lições de fé. Tá bom, Thales? Muito obrigado mais uma vez, meu amigo, pela sua presença aqui com a gente. Daisy Aur manda uma mensagem no e-mail dizendo assim: Flávio, eu assisti uma entrevista do casal Angélica e Luciano Huck sobre o acidente que sofreram e sobreviveram, que ocorreu há um tempo atrás, o acidente aéreo. O que me chamou a atenção é o que eles disseram sobre a reação deles quando o avião, quando estava caindo. Luciano Huck gritou, caiu. Em seguida, se seguiu o silêncio, ficou olhando para o outro, um ficou olhando para o outro, estavam acompanhados pelos filhos, e não sentiram mais nada, viu uma sensação de paz. Na entrevista o casal comentou que acha que isso é que as pessoas sentem quando estão prestes a morrer em um acidente. Em depoimento me fez lembrar do que você sempre comenta e define como se pacificar, para encararmos os nossos desafios. No caso do casal foi algo instintivo, uma força interna adveio e os ajudou a lidar com o desespero da queda do avião. Daisy, obrigado, minha querida, um beijo para você. Você sabe que a nossa vida aqui é muito breve, né? E não importa se você crê que nós viemos do nada e vamos para o nada, que nós viemos do céu e vamos para o céu, que nós viemos... Não importa o que você crê. Independentemente disso, vamos admitir que nós viemos do nada e vamos para o nada. Se nós viemos para o nada e vamos para o nada, o lapso de vida que nós estamos vivendo aqui não é suficiente para que a gente lamente, né, o fato de que um dia voltaremos ao nada. O que eu quero dizer é o seguinte, eu e você e todos nós não sofríamos antes de nascer. Eu não lamento o fato de não ter estado no planeta Terra em 1973, quando eu não era nascido ainda. Isso não é um lamento para mim. Eu não fico triste porque em 1814 eu não estava aqui, se eu não existia, ou se eu existia em outra condição. Isso não é um problema. Portanto, eu acho que o não ser é um estado de paz. A gente vive nesse meio o lapso de ser. E esse lapso de ser é importante por alguma razão para aquilo que estamos nos tornando. Mas é um lapso. A personalidade, o ego, repito, ainda que seja importante e tenha a sua relevância, é uma impressão, é um momento, é um piscar de olhos. Né? Não se apegar a essa condição nos projeta numa dimensão muito mais ampla. Que pode ser, inclusive, como eu não morri, eu não posso dizer, né? Aliás, eu já morri na não
realidade temporal, no tempo que não é, eu já morri, não morri, já nasci, não nasci. Isso dá margem para uma outra discussão. Mas eu acho que a gente se conecta com essa realidade. Talvez seja isso que o casal tenha dito nessa história. Uma curiosidade, você sabe que eu já fiz, no começo de 2000, acho que foi isso, eu fazia um programa com o Luciano Huck na Jovem Pan. Chamava Mingau Jovem Pan. Faz tempo isso. Valéria Bonfim, de Brasília. Querido Flávio, aqui novamente para compartilhar uma escolha pessoal. Decidi sair do centro de Umbanda, no qual frequentei e trabalhei por 4 anos. Existe uma crença de ameaça para quem sai do trabalho espiritual, que fica doente, a vida anda para trás, mas eu não quero mais isso para mim. Quero viver a espiritualidade de modo livre. Poderia dizer algo a respeito sobre a coragem de se libertar de uma instituição religiosa por escolha? Valéria, a gente sempre está fazendo escolhas na vida. Aliás, a gente sempre está deixando de ser. Não é só sendo ou não sendo umbandista, sendo ou não sendo católico, sendo ou não sendo ateu, eu estou sendo ou não sendo Flávio todo dia. Cada minuto eu estou fazendo escolhas, em cada minuto eu estou me movimentando. O Thales falou, eu não acredito muito nessa coisa do movimento e tal, mas isso não é uma questão de crença, né? É só você olhar para quem você era há 1 ano, ou há 6 meses, ou há 1 semana às vezes, e vai perceber tantos movimentos, tantas mudanças que te levará a concluir que você nunca é a mesma. Então eu acho que diante dessa realidade inexorável, é fundamental que nós tenhamos abertura para esses movimentos e para as mudanças. O que eu quero dizer nesse caso específico é que talvez a Umbanda tenha te servido durante algum tempo. Como eu falei para o Thales, te trouxe até aqui, né? Portanto, não é algo a ser rechaçado da sua vida. Mas você quer caminhar, né? E eu pessoalmente não acredito em nenhuma ideia, em nenhuma lógica, em nenhuma crença que diga, é aqui. E se você sair daqui, você vai ser punido. Não dá. Eu me lembro de uma vagalumezinha, logo no comecinho da rádio, me escreveu de Portugal, dizendo assim, eu tenho uma sensitividade diferente, eu tenho algumas percepções diferentes, eu não sei se são espíritos, o que é, eu sei que me disseram que eu tenho que desenvolver, eu tenho que ir num centro espírita, ficar lá, tal, enfim, caso eu não faça isso, os espíritos vão ficar me assediando, acontece que eu não me sinto à vontade, acontece que eu não quero, meu marido tem medo, eu tenho medo, minha filha tem, o que eu faço? E eu estava dizendo a essa amiga assim, minha querida, nada que existe na gente nos deve encaminhar para uma prisão. Nenhuma fé, nenhuma espiritualidade, na minha opinião, fará bem se for a partir do medo. Nenhuma. Seja o espiritismo, o cristianismo, o catolicismo, a Umbanda, qualquer uma, né? Ou opiniões políticas, seja lá o que for. Eu acredito sim no movimento que me coloca em liberdade em expressões selvagens de amor. E é isso que vai se instalando em mim, fazendo com que eu enxergue. Eu dizia para eu gravei até um vídeo para essa, nem lembro o título do vídeo, mas está lá no YouTube para essa mulher. Mais ou menos indicando isso, não lembro agora detalhes, mas eu falava, abra mão do medo, exponha-se ao oceano, desde que o amor te penetre, né? E nada é mais forte do que isso. Inclusive o que te amedronta, não é a religião que vai te livrar disso. É você mesma, é a sua abertura para a vida. E o medo te prende ainda em autossabotagens que às vezes se expressam até simbolicamente com caras de espírito ou do que quer que seja. Isso dá uma conversa mais ampla. Mas talvez seja o teu caso, né? Se você ama, quem está me ouvindo, por exemplo, gosta da Umbanda, está na Umbanda, faz bem, maravilha. Não fica lá. Se não quiser mais, caminhe. Nada pode nos prender. Isso vale para o casamento, isso vale para o trabalho, isso vale para tudo. É como um casal que se mantém casados, porque a mulher diz, o marido diz, eu te mato se você se separar de mim. Eu vou te arruinar a tua vida, diz a mulher para o marido. E se for isso, somente isso que gera esse vínculo, o medo não justifica, né? Não vale. Inclui o teu caso. Tá bom? Obrigado pela sua mensagem, Valéria. Bru Leonardos, do Rio, nome perfeito à proposta que a rádio tem, inverso, dentro do nosso universo. Ele manda um e-mail aqui, muito obrigado, meu amigo. Tudo de bom, ainda sobre o novo nome da rádio, a nova proposta, que segunda-feira já vai estar no ar. Hoje já algumas coisinhas vão começar a acontecer, provavelmente no final de semana também, mas a plástica tal, na segunda-feira. O nosso querido Ricardo Almeida, ele descreve assim, Flávio, bom dia, a trilha da rádio, abertura e encerramento,
Provavelmente ele está falando do Mensagens, né? Vai continuar? Eu acho ela forte. Um abraço. Não, ô Ricardo, um abraço para você. Vai mudar. Não faz sentido mudar a cara da rádio e manter as mesmas vinhetas. Eu também gosto. Eu te confesso que essa trilha específica aqui, ó, que eu acho que é tão característica aqui, ó. Essa trilha aqui, ó. Eu pensei 2 vezes antes se eu ia manter ela ou não. Mas depois eu falei, não, vamos lá. Eu posso usar eventualmente essa trilha para uma coisa ou outra, mas vamos renovar, vamos movimentar, não vamos nos apegar, inclusive, a isso. Então, a partir da semana que vem, uma outra plástica para Mensagens que Chegam pela Manhã, inclusive, outras trilhas, outras vinhetas para a rádio de maneira geral. Eu acho que a mudança não seria completa se não incluísse as vinhetas também. Tá bom, Ricardo? Tudo de bom para você, meu amigo. Muito obrigado para você que me ouve aí na Bahia. Bom dia, Flávio. Eu, Alexandre de São Paulo. Eu estive escutando, né, a respeito da nossa querida amiga que estava falando a respeito do curso, do marido dela, esses movimentos que surgem e que envolvem dinheiro, né? Eu queria contar uma pequena experiência que eu e minha esposa tivemos. Assim, a gente tinha vontade assim de praticar esporte radical, rapel e tal. E minha esposa olhava na internet e falava, olha que legal, tem um curso e custa não sei quanto. A gente não conhecia ninguém, né? A gente olhava aquilo com interesse e falava, nossa, que bacana, um dia a gente vai fazer, né, guardar um dinheiro e vai fazer esse curso e tal. E foi passando o tempo, a gente pensou nessa possibilidade e criou o desejo, né? Com o passar do tempo, a gente também gosta de praticar trilhas e tal. E numa dessas trilhas a gente conheceu um grupo e esse grupo tinha uma pessoa que praticava, né, inclusive rapel e tal, e a gente se conheceu e surgiu a oportunidade de a gente fazer rapel com eles e tal, e de forma gratuita. Ele é uma pessoa amiga nossa, assim, e ele não tem essa coisa de cobrar o dinheiro. E, enfim, em suma, foi uma experiência riquíssima e tal. E depois essa mesma pessoa também ele praticava escalada. Eu tive a oportunidade de praticar um período com ele. Eu pratiquei acho que uns 6 meses com ele, mais ou menos. Foi bem legal, foi uma experiência bem bacana. Mas o que eu quis dizer com essa experiência, né? Assim, a gente tem os nossos desejos, nossas necessidades, né? Que elas surgem em determinado momento da vida. E surgiu o desejo em eu e minha esposa de fazer. Aquele desejo, ele na realidade ele criou um movimento, ele criou uma situação. Tudo bem, a gente poderia ter tido a condição financeira e ter feito, né? Mas como a gente não tinha na época, né, ou tinha outras prioridades, isso acabou ficando e a vida acabou gerando um movimento em que a gente foi enquadrado nesse nosso desejo. Mas assim, tá certo cobrar? Será que os cursos de rapel, de esporte radical são errados, tal? Não, talvez se a pessoa não tivesse a oportunidade, não conhecesse pessoas, talvez fosse uma forma de conhecer, tal. Mas assim, a minha experiência também está errada? Não, porque eu não paguei. Não, foi muito rica, eu conheci pessoas legais, foi uma experiência bem bacana, né? Mas eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que você falou da fé, né? Que na realidade o movimento, né? A vida, ela gera um movimento que a gente não entende bem como vai ser, e a gente é levado por esse movimento, né? Por essa circunstância, né? Um outro exemplo, né? O movimento de software livre que surgiu, né? Sempre tem um lado que surgiu o software proprietário, que as pessoas queriam vender o programa, fecharam o código, e tinha o grupo aberto, com mente mais aberta, que criou o sistema software livre, Linux e tal, o que a gente conhece. E eu acho que é assim tudo. Da mesma forma, espiritualidade, o pessoal é com PNL, né? Tem o pessoal mais aberto, tem o pessoal fechado, tem, né? Até mesmo esses movimentos, né? Aliás, eu acho que todos esses movimentos têm uma finalidade, né? Mesmo eles sendo pagos, mesmo eles sendo deturpados com os conceitos, talvez estejam enganados em respeito a algumas coisas, talvez as pessoas se iludam, mas eu acredito que esse movimento todo, coletivo, que tem surgido em diversos pontos, ele tem uma finalidade maior que a gente não compreende
tem uma finalidade. Talvez o pago ou não ser pago, sei lá, alguns talvez podem pagar, outros não podem. Uns queiram pagar, uns acham legal pagar, outros preferem a situação da experiência. Mas eu acho que tudo é válido, né? É uma percepção aí, acho que tudo isso aí acaba sendo fé. Então tá bom, um abraço a todos. Obrigado, Alexandre, tudo de bom, meu amigo. Só para pontuar aqui, e já que já falamos bastante sobre isso hoje, a questão, para deixar muito claro, não é dinheiro, não é cobrar ou não cobrar, né? Não é isso que eu estou discutindo aqui. Se deve, se não deve, se pode, se não pode, se é certo, se é errado. Não, essa coisa de certo e errado é absolutamente relativa. O que eu estou falando aqui é sobre uma mente. O que eu estou falando aqui é sobre transformar alguma coisa numa commodity. Reduzir uma experiência a uma linguagem e a uma expectativa e uma percepção de mercado. Incluir no que naturalmente, pelo menos para quem propõe aos outros uma expansão de consciência, deve conter ingredientes selvagens, em elementos que são absolutamente restritos à nossa tentativa de motivação para continuarmos no mesmo sistema, igual a todos, apenas produzindo mais e pensando menos. Então, a minha crítica vai nessa direção. Se fulano cobra ou não cobra, eu não tenho nada a ver com isso. Não é isso, não é o dinheiro não é errado, cobrar, não cobrar, tal. Mas às vezes o valor que se cobra, a linguagem que se usa, indica que há naquilo um espírito que não é só a proposta genuína e selvagem de transcender-se, mas é uma tentativa de transformar algo que atrai as pessoas numa linguagem de mercado. A linguagem de mercado vinculada a algo que não cabe nela é onde mora o meu incômodo. Tá bom, meu amigo Alexandre? Tudo de bom, meu amigo, muito obrigado. Hoje eu já vi que vai ser um dia de atrasar aqui, mas tudo bem. Aliás, a partir de agora eu não vou mais ler as mensagens que chegarem, tá? Pelo menos não lerei hoje no programa, pra gente não ir muito longe, já que faltam 10 minutos para acabar e tem algumas ainda pra gente compartilhar. Então me limitarei às mensagens que chegaram até agora. Tudo bem, você poderia passar o meu Face para Camila? Assim eu adiciono ela no grupo de WhatsApp que ela quiser, é a Nina. Pois é, Nina, eu tinha esquecido disso. A Camila, que participou mais cedo do programa, falando que tem um grupo de vocês, um WhatsApp, né? Que ela quer entrar. Eu não sei qual é o grupo, mas farei isso. Vou passar o seu número aqui para Camila, tá bom? Já que você ofereceu aqui e já que ela pediu. Obrigado, Nina, tudo de bom. Lembrando que eu não tenho, a rádio não tem grupo de WhatsApp, essas coisas, os que eventualmente existem por aí são iniciativas individuais, né, de pessoas que nos ouvem e tal, e acabam criando, mas não há nenhum grupo oficial, tal. O que há é a página no Facebook, Inversos e a rádio, mas não nada específico assim. A Taninha, continua acompanhando os programas, só que menos tempo para participar devido ao trabalho. Poxa, Taninha, que bom. Você é mais uma dessas pessoas que eu pensei esses dias. Assim, poxa, a Taninha sumiu, participava sempre aqui do Mensagens. Que bom que você está por aqui, tudo de bom para você, tá bom, Taninha? Muito obrigado. Flávio, bom dia. Ontem elogiei uma amiga por ela ser uma pessoa que ajuda muitos outros. Ela respondeu que não entende como as pessoas de hoje em dia não ajudam uns aos outros e que Deus vai pedir contas no futuro, nos julgar pelo que fazemos, tal. Penso que ajudar as pessoas é fantástico, mas acho complicado ajudar as pessoas em receber uma recompensa, esperando, né, receber uma recompensa de Deus. Eu também acho complicado pensar que Deus é um juiz que vai nos julgar por tudo o que fizermos. Se Deus fosse assim, ele seria como um de nós, porque nós é que julgamos tudo o tempo todo. Pode comentar um pouco sobre isso? Um abraço, Rodrigo de Minas Gerais. Rodrigo, obrigado. Eu já falei algumas vezes aqui sobre a generosidade, sobre a caridade que nasce da culpa, né? Ela incute em nós mais angústia do que qualquer outra coisa. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais detalhadamente sobre, não necessariamente sobre caridade, mas sobre a angústia de querer ser bom, chamado Quando a gente cansa de ser bom. Tá no YouTube. Coloca lá Quando a gente cansa de ser bom, que você vai chegar nesse vídeo e eu faço uma reflexão um pouco mais estendida, mas apontando para o seguinte: seria melhor se nós simplesmente expuséssemos em nossas atitudes o que é verdadeiro, genuíno e natural em nós, sem a expectativa de que isso será visto ou recompensado ou por Deus ou por quem quer que seja. Só quando de fato conseguimos ser assim é que abre aspas aqui, né? Aquilo que a gente chama de bondade
ou de caridade, ou de entrega, vazará, não como uma atitude necessariamente de barganha, né, mas como uma generosidade intrínseca, algo que sou, que naturalmente vazará naquilo que faço. Depois dá uma olhadinha lá no vídeo que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Vamos por mais uma mensagem de áudio aqui. Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Esse tema é difícil, né, de falar sobre ele. Eu vou dizer que eu estou aqui tentando traduzir em palavras o que é a fé. Mas para mim é difícil. Para mim a fé está em tudo. Tá aqui na rádio, tá no meu filho, tá nos sentimentos, na vida, na morte, nas coisas boas que a vida traz e eu nem procurei, na dor, na alegria. A fé tá em tudo. Eu pessoalmente me considero uma pessoa que tem fé, porque, sei lá, tem alguma coisa dentro de mim que acho que parece que é um elinho entre onde eu estava, onde eu estou e onde eu estarei, eu não sei, parece que é uma massa, não é massa, porque massa é algo para mim um pouco pesado, seria algo que mais etéreo, que está em tudo, enfim, que me dá força, que me faz continuar vivendo independente do que esteja acontecendo, não sei dizer. Uma força motora, talvez, uma força motriz, não sei que nome dá. Mas é algo que me dá força. A fé está muito ligada para mim a uma força, a um movimento. E é uma sensação de que tudo está no seu lugar, por mais bagunçado que pareça, por mais caótico que pareça, a fé me traz muito isso. E nos momentos que eu, sei lá, nos momentos mais difíceis da minha vida, foi ela que me ajudou a entender que as coisas não precisam ser necessariamente o que a gente chama de bom ou como eu gostaria que fosse, mas sim o que pode ser, não sei dizer. Nossa, difícil. Tentei e não cheguei a lugar nenhum, porque eu acho que também não me importa, né, gente, o que é a fé pra mim, pra ninguém, né? O que importa é o que a gente sente, sei lá. É isso aí, gente. Bom fim de semana pra todo mundo. Beijo. Luna, obrigado. Beijo pra você também. Você sabe que se eu quisesse reduzir a minha compreensão de fé a um conceito lógico, né, nesse momento ela deixaria de ser fé. Quando eu proponho, como eu fiz no vídeo, que está já no Facebook, daqui a pouco vai para o YouTube, e quem ouviu aqui na rádio, falando o que é fé, eu tenho um texto sobre isso e tal, a minha proposta se assemelha àquilo que eu já falei, acho que a semana passada aqui, que é a minha proposta de maneira geral, é pegar na tua mão, caminhar contigo até uma varanda, até uma margem, e lá você olha a paisagem, e a partir de agora não cabe mais descrever a paisagem. Se pararmos diante das paisagens, da montanha, de tudo, eu ficar, olha, tá vendo que lindo, olha só a montanha que bonita ali, a montanha adiante, a árvore, vejo o sol, eu vou te incomodar. Chega uma hora que não cabe mais palavras, não cabe mais lógica, ainda que as palavras e a lógica nos aponte e nos leve até aquela varanda. É o que eu pretendo fazer aqui. Agora, de maneira nenhuma eu tenho a intenção de definir o que é fé. E dizer, passando essa margem chegando nela não é. Enfim, o que eu estou tentando é direcionar você até um ponto onde a fé, como o Tales, sem saber expressou, se torne muito mais ampla, ao ponto de em determinado momento o cara falar, eu não tenho mais fé. Talvez porque ele tenha perdido aquilo que pensava ser a fé. Você entende? Agora, ela não vai caber nunca, nem na minha nem na tua descrição. Porque tem a ver com essa experiência com a vida, essa relação com o oceano e essa possibilidade de enxergar até na mariposa razões para ter fé. Tá bom, ô Luna? Um beijo, obrigado pela sua mensagem. Vamos rapidinho aqui para conseguir ler todas as mensagens ainda no programa de hoje. Muito bonita mensagem, fé, essa questão de não acreditar em mais nada foi o que me levou a te conhecer, Flávio, aos 18 anos, é o Alexandre que nos manda a mensagem aqui, maravilha, meu amigo. Para quem não acredita em mais nada, pacifique-se com a sua não crença, tá? Não precisa crer, eu tenho um texto, não dá tempo de ler, é um texto que eu já li algumas vezes, já falei algumas vezes sobre ele, de uma pessoa muito querida que acompanha meu trabalho até hoje, ele é esposo, o Alexander, que mora no Canadá,
né? E ele, uma vez ele me escreveu falando isso, já faz alguns anos, eu não lembro nem se a rádio estava no ar ainda, dizendo isso: eu tô angustiado, e a minha esposa mais ainda do que eu, porque eu tô ficando ateu, eu vou ser ateu, eu não acredito mais em nada, ela tá tentando me demover da ideia e não vai ser possível. E eu me lembro que eu tinha dito para ele: meu querido, vá, se essa é a tua viagem, faça, não se inquiete em relação a isso, tanto faz se você se chama ateu ou não, é a tua viagem. E aí a Adriana, que é a esposa dele, depois de um ano me escreveu, dizendo que naquele momento ela se sentiu muito inquieta com o que eu falei, ela que tem uma ligação mais religiosa, tal, pelo menos naquele tempo, e tentava entender. Ela falava: eu não sei de onde você tirou aquilo, tal. Se não me engano, eu publiquei o texto dela no Menino que Anseia pelo Céu. Bom, mas depois ela me conta, foi a melhor viagem que ele fez, isso tirou todos os medos dele e projetou ele em percepções tão mais amplas que ele não tinha enquanto era preso naquela necessidade de ter uma confissão de fé, de crença, que hoje ele voa, né? E eu também, dizia a Adriana, em outras palavras, mas o que projeta esse movimento de muita gente que me ouve, como o nosso querido Alexandre escreveu agora: cheguei em você porque eu não acreditava mais em nada. É isso, eu não vou te convencer a acreditar em alguma coisa. Não conte com isso, né? Não é a minha função. Se você quiser ficar a vida inteira me ouvindo, eu não vou dizer assim: olha, você vai me ouvir para que você então passe a crer ou volte a crer. Não é a minha intenção, porque eu acho que a não crença é um terreno fértil também. O ceticismo é uma fresta linda. O ateísmo também, assim como o teísmo, assim como a religião, assim como também, mas são frestas, são vidrinhos. Nenhuma delas reproduz o oceano. Todas elas podem de alguma maneira fazer com que eu perceba que, já que nelas há um pouco de água, é possível que o oceano, né, seja fora delas e seja maior do que elas. Então eu me relacionarei com o oceano, não conforme os limites do oceano, porque os limites dele diante dos meus não existem, mas diante dos meus limites, a partir do momento em que eu os reconheço e prossigo em movimento. Mais uma mensagem aqui do nosso 51992461960. O não ser é um estado de paz. Uau, Flávio, que show isso que você acaba de falar, isso deu um clarão aqui, muito obrigado por isso. É por e por muito mais que essas manhãs com a rádio valem a pena, fica bem. É por isso, ela colocou aqui, Alexandra, por isso que as manhãs valem a pena. Alexandra, obrigado, minha querida Alexandra. Fico feliz, né? Às vezes de um insight, de um pensamento, de uma palavrinha, a gente pode fazer uma viagem mais profunda, né? E as viagens são individuais, as percepções são de cada um, e eu acho isso muito legal. Muito obrigado, tá bom? Obrigado a Regiane Ribeiro, eu sou de Capistrano, no Ceará, comecei a acompanhar suas mensagens reflexivas há pouco tempo, agradeço pelas palavras, sem demagogia, meios termos, claras objetivas, que legal. Regiane, um beijo para você, obrigado pela sua mensagem, tudo de bom, você que me ouve em Capistrano, no Ceará. Quantos lugares, né? Lugares que a gente nem sabia que existia. Um beijo para você, tá? Alexandre de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, também nos ouvindo, manda um alôzinho aqui, deseja bom fim de semana. Lembrando que no fim de semana você ouve esse e todos os programas que foram ao ar durante a semana, mais o Cinemação. Cinemação acontece nessa sexta-feira, a partir das 10 da noite, reapresentação domingo, meio-dia, e hoje vai falar sobre o filme Doutor Estranho, com o Rogério Saladino, que editou muitos quadrinhos da Marvel. Ele vai conversar sobre esse filme com o Rafa Arinelli e toda a turma do Cinemação, o Daniel Cury, o Henrique Risato. Então não perca hoje, 10 da noite, no horário de verão, e representação domingo, meio-dia, aqui na web radiovagalume.com por enquanto. A partir da semana, da segunda-feira, Rádio Inverso. Flávio, bom dia. Olha, eu não me vejo. Amo, mas não sinto falta. Ando e não me encontro. Quero voar. Passei para compartilhar o meu estado. É a nossa amiga aqui. Tá bem, minha querida. Muito obrigado. Vamos caminhando. A gente vai encontrar o céu enquanto a gente caminha, e as nossas asas vão se fortalecendo enquanto isso, até que a gente possa voar. Um beijo para você. Bom dia, Flávio. Aqui é o Eugênio, diretamente do celular do Arthur, né? Que meu celular ainda tá com problema. Meu amigo, amanhã é o dia do meu casamento. Tô um pouco tenso. Vai vir bastante familiares aqui, não só da minha cidade aqui em Ribeirão Preto, mas vem pessoal de fora também. Vai ser uma festa muito legal, muito bacana. Eu estou muito feliz com isso. É engraçado, né? Às vezes
A gente só consegue reunir a família em alguns eventos como casamento e às vezes o pior, né? A gente vê muito pessoal também em velório, isso é triste às vezes. Mas independente de qualquer coisa, eu estou muito contente. Eu gostaria de estar dividindo isso com você, com todos os vagalumes aí. Eu espero que, é lógico que mudança a gente pode iniciar a qualquer momento, mas eu não sei se é por conta de condicionamento, não sei se é por conta de cultura, o que é, até gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acredito que a partir dessa fase onde eu me torno um homem um pouco mais independente em relação à minha vida, porque eu deixo a casa dos meus pais e agora eu vou morar na minha casa junto à minha esposa, eu acredito que isso vai me ajudar a crescer um pouco mais em relação à responsabilidade, a dar valor a outras coisas que, como solteiro, às vezes a gente é um pouco inconsequente com as coisas, não leva as coisas às vezes tão a sério como deveria, e daqui pra frente eu acho que isso acaba naturalmente se tornando um pouco mais claro, né, de que a gente tem que dar prioridade a outras coisas, de que, não sei, de repente a minha noiva, minha esposa agora, né, futura esposa, é uma pessoa que veio muito para agregar, ela é muito madura, essa parte que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em relação a coisas materiais, ela dá um baile em mim, porque ela é super tranquila, felicidade para ela é estar ali, tranquilo, todo mundo em harmonia e tudo mais, pra mim também, mas às vezes eu gosto de algumas coisinhas de ostentação, entendeu? Mas vamos lá, meu amigo, tudo de bom pra você, bom final de semana pra todos e fiquem com Deus, até mais. Valeu, Eugênio. Obrigado você, o Arthur. Um abraço para vocês dois. Tudo de bom, meu amigo. É natural. A gente tem medo de movimento sempre, né? Tudo que é novo gera ameaça. A nossa tendência é sempre querer estar no controle das coisas, expostos à previsibilidade, por exemplo, da casa dos pais. Vai para tua casa, vai viver uma outra vida, vai ter altos, vai ter baixos, vai ter coisas boas, outras nem tanto. Mas é como eu digo, os movimentos têm a ver com o nosso crescimento. Aquele que não se movimenta atrofia a possibilidade de se desenvolver, e é assim na vida de maneira geral. Então que tudo dê certo, que seja bom. Manda um beijo para tua esposa, né, para sua futura esposa, que amanhã tudo ocorra da melhor maneira possível, tá bom, meu querido? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença sempre aqui. Flávio, tem um texto aqui, eu vou ler só um pedaço da Lua, que escreveu aqui, falando sobre a coisa de encaixotar fé e tal. É melhor ser livre e selvagem. Adora essa entrada e saída do Mensagens também. Acha ela forte, cheia de movimento. Ultrapassa a energia da rádio Vagalume. Mas suas surpresas são sempre legais. Obrigado, Lua. Um beijo pra você mais uma vez. Muito obrigado pela presença de sempre com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, tá bom? Depois eu leio com calma aqui o resto do texto, as coisas que você colocou aqui. Mais um áudio. A gente tá chegando quase no finalzinho do programa, mas dá tempo de ouvir as últimas participações de hoje do Mensagens dessa sexta-feira. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Hoje pegou. A última resposta que você deu agora para uma moça, eu tenho uma filha, a mais velha é adventista, eu respeito, inclusive vou. Eu, depois que conheci você, achava católica, haja um pouquinho com a doutrina espírita, mas agora eu sou como você, a religião dos peixes. E minha filha está indo num centro, a mais nova que mora comigo, divorciada, cheia de problemas, menina de tudo. E está se dando bem num centro de Umbanda. E veio toda temerosa para mim, mãe, eu estou indo num centro, mas não é um centro. Falei, filha, você está te fazendo bem? Vá. E ontem eu fui com ela. E você vê a coincidência, você comentou com isso agora. Saí de lá, normal, né? Numa boa, respeito. Mas pensei muito em você ontem, sua orelhinha não coçou, não. Porque você chega lá e o médium, a pessoa, comenta com você, você quer falar alguma coisa? Eu disse não, eu vim para conhecer. Então, não sei, um ambiente bom, não me senti estranha em nenhum momento. Mas assim, não é para mim. Né? Agora minha filha falou que ela não vê a hora das quintas-feiras para ela ir lá,
eu não me arrependo de ter ido de forma nenhuma, mas não é para mim, né? Não é para mim. Então vamos continuar aqui. Acredito em santos, acredito em anjos, acredito em Deus que está em tudo, no ar que eu respiro. Então, não sei se eu me preciso entender. Está quase no finalzinho do programa. Então eu queria só passar isso. Porque nada é por acaso. E você vem hoje e comenta sobre isso. E ainda pensei lá, meu Deus, vou contar pro Flávio que eu tive no centro de Umbanda. Mas não tirando sarro, longe disso. Mas tá bom. Ok, bom dia então para todos, um ótimo final de semana. Rose, muito obrigado, para você também, bom fim de semana. Às vezes a gente se relaciona com pessoas nas nossas vidas que nos fazem muito bem, né? Ou nos fazem muito mal naquele momento. E lá adiante você vai reconhecer, já não mais se relacionando com aquela pessoa, que aquilo foi importante para que você chegasse onde está. Às vezes é um casamento que terminou, às vezes é uma amizade que terminou, às vezes um trabalho que você não está mais, às vezes uma religião que você frequentou e não frequenta mais, nos dando uma dimensão que eu gosto de pensar, mais macro da vida, de que na realidade nós estamos montando pecinhas. A nossa vida é composta de muitos frames, de muitos movimentos, de muitas pecinhas, que olhando somente nelas, focalizado somente naquela pecinha, naquele movimento, muitas vezes a gente não entende. Mas a composição macro da vida vai indicando um sentido, ainda que o sentido se limite ao sentido do movimento, que me coloca nesse caminho onde muitos cenários, muitos climas, muitas temperaturas, muitos acontecimentos vão acontecer. E pode me dar, às vezes, a impressão de que seguindo por determinado caminho, que agora virou para cá, ou virou para lá, ou parou aqui, enfim, eu deixei de seguir o rumo, quando na realidade eu posso ter mudado ali a estrada. Mas o caminho tem a ver com aquilo que interiormente nós alimentamos como a necessidade, no fim das contas, de saber quem somos e de responder essa pergunta. É possível que a sua filha esteja feliz nesse centro de Umbanda que ela está frequentando e que fique feliz por um tempo e que depois deixe de estar feliz ou não, enfim. Nada disso é fundamental. Tá ou não está, frequentar ou não frequentar, ser ou não ser, dessa ou daquela religião. Sinceramente, assim como eu não acho que nenhuma religião seja a religião da salvação, da verdade absoluta e tal, também não acho que a gente possa apontar. É claro que existem pensamentos diferentes, existem doutrinas mais amplas e menos amplas, mais abertas e mais restritas, né? Tem aquelas que não deixam a pessoa ir para a praia, usar maquiagem, né? São mais restritas. Mas tem pessoas que se encaixam ali naquele momento e talvez precisem daquilo até determinado ponto. Eu já contei aqui uma experiência pessoal de uma vez estar passando aqui perto de uma igreja universal que tem aqui do lado. E eu te confesso, eu não gosto do que eles falam, não gosto do que eles fazem, não gosto de como eles são. E eu passei ali com essa sensação, eu não gosto. Mas algumas pessoas saíam de lá, umas senhoras, tal, felizes, e aí o meu sentimento de eu não gosto foi contrastado com a percepção de que não me cabe julgar. Eu vejo o que publicamente se faz, eu ouço os argumentos, eu vejo a avidez pelo dinheiro, nada disso compactuo e concordo, né? E sobre isso especificamente eu posso falar, mas sobre aquelas mulherzinhas, aqueles carinhas, aquelas pessoinhas que estão saindo de lá felizes, eu não tenho direito de dizer. Saiam daí, eu não tenho direito, naquele momento está fazendo bem, tomara que daqui a pouco eles partam para um passo maior. E não se tornem escravos de uma filosofia, de uma igreja, de um dogma, enfim. Tomara. Talvez estejam passando pelo processo, pelo túnel, pelo momento, pelo caminho, para que cheguem num campo mais amplo, né? Às vezes a gente impede essa possibilidade de chegar num ambiente mais amplo justamente por conta de nossos preconceitos, nossos limites, nossos medos. Portanto, caminhemos em liberdade, em consciência, em abertura, e se for assim, aquilo que nos fizer bem será bem acolhido e será aceito enquanto for. Daqui a pouco deixará de ser e aí nós seguiremos em liberdade, como é nas relações. Como as pessoas que nós nos relacionamos, às vezes você se relaciona com uma pessoa que te faz bem, por alguma razão a pessoa te faz mal em determinado momento e você diz, eu não quero mais me relacionar. É lícito isso. Isso não tem a ver com ódio, não, é só uma ideia, é só uma intenção. Tem a ver, às vezes está perto, às vezes está longe. O longe pode voltar a ser perto e assim sucessivamente. Que nós tenhamos clareza desses livres movimentos que incluem as relações, as pessoas e as fés e as igrejas, enfim. É isso aí, tá bom? A última aqui no nosso 51992461960. Flávio, aquele abraço.
Deixa eu puxar o nome aqui da pessoa. Ana Carolina do Rio. Muito obrigado, Ana. Outro para você também. Tudo de bom. Deixa eu ver se eu li todo mundo aqui, se eu não estou em dívida, porque às vezes termina o programa e eu falo, caramba, eu não vi essa mensagem aqui. Aí eu respondo fora do ar. Mas o ideal é responder todo mundo. Não, acho que foi, né? No chat, deixa eu ver aqui se há alguma coisa para ser dita. Não, as pessoas estão conversando. No e-mail também. Então eu acho que diante disso nós podemos encerrar o nosso encontro pelo rádio. Muito obrigado você que esteve comigo em mais um Mensagens que Chegam pela Manhã, que fica por aqui pela web rádio vagalume.com. Um grande beijo, muito obrigado pela participação, pelo envolvimento, pela presença, por tudo. Aliás, muito obrigado pela construção desse tempo todo de web rádio Vagalume, né? Que a partir de agora, ou de breve, segunda-feira, passa a ser Rádio Inverso. Tudo continuará igual, mas você sabe que eu vou terminar esse encontro aqui lendo um texto que ontem à noite eu li e me tocou. Eu tentei responder, mas eu tentei responder pelo celular e aí apagou, e aí ficou por isso mesmo. Mas a Alane Chaves fez um comentário ontem aqui sobre a Rádio Vagalume. Eu só quero achar agora, que foi bonito. Ela expressou o sentimento diante do significado da rádio estar mudando e da relação que ela manteve com a rádio, mantém com a rádio. Eu não vou embora antes de achar. Eu não sei exatamente em qual foi dos meus posts que ela colocou essa opinião. A Alane é uma pessoa, apesar de Porto Alegre aqui, eu não a conheço pessoalmente, mas ela está presente há muito tempo, muito envolvida, muito ativa, comentando sempre as coisas que eu faço. Mas esse texto é legal, uma pena que eu não separei aqui para compartilhar com você, mas talvez expresse esse sentimento de muita gente que me acompanha agora e que fica com uma certa nostalgia, né, que não necessariamente deve ser, porque nada está acabando, né? A gente só está em movimento, e eu acho que até por coerência com essa minha proposta de se movimentar, eu devo permitir isso nos movimentos da rádio também. A rádio está em movimento. E o texto achei, diz assim, quando a gente sabe que uma pessoa vai se ausentar, a gente tenta se aproximar mais dela. Chega perto, faz carinho, não quer soltar o abraço, segura a mão, até que as pontas dos dedos se soltem do último beijo. Dá até um pânico quando a gente imagina que nunca mais haverá ou que a distância será para sempre. Lembramos das coisas boas, as lembranças mais significativas, tudo que representou, e já sofremos por antecipação, imaginando a falta e a saudade. Acontece em qualquer partida. Acontece na partida do ano velho, na despedida da faculdade ou da escola, na mudança de cidade ou de emprego, no término do amor, em qualquer separação entre nós, e o que de algum modo nos fez tão bem. Até a flor, quando murcha, deixa uma sensação de vazio esquisito, ou a árvore podada. Agora apenas o nome vai mudar, o nome e o símbolo, mas eu me emociono e não gostaria de dizer adeus. Sim, isso é bobo, eu sei que vai passar, é só o rótulo que vai mudar, a roupinha. Dentro, o gosto, o cheiro, a textura e os efeitos sobre nós continuarão. E continuarão os mesmos e melhorando. Mas aquele símbolo quadradinho com um vagalumezinho brilhando, escrito Rádio Vagalume, vai deixar saudade. Foi assim que eu conheci esse mundo novo que me apresentou para o meu novo mundo. É só o nome que vai mudar, e o desejo é lindo também. Dele jorra água, que formam rios que correm em vários sentidos, e ele não é seco, ele tem muita água e crescerá cada vez mais, saciando a sede de muita gente. Desejo sucesso e crescimento sempre. Um beijo. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.